caros seguidores do Futebol Online, bem-vindos a mais uma tertúlia de futebol aqui no Futebol Online. Hoje o nosso convidado especial vai ser o Mister André Anastácio. Desde já peço desculpas por o atraso aqui, mas que já era previsível, uma vez que eu já tinha anunciado que o programa só começaria após o término do jogo da Liga NOS, que opôs Moreirense e Benfica. Por isso, aqui estamos, a partir de agora, para estar à conversa com o Mister André Anastácio e, claro, com os 4 membros do painel residente. Hoje estarei comigo o Ricardo Pinheiro, o Bruno Lopes, João Matos Reis e Marco Cabasso. E sem demoras, passo a apresentar então o meu convidado esta noite, o Mister André Anastácio, treinador de 40 anos, com histórico enquanto jogador, um jogador e um homem aqui da Zona Oeste, com passagens por Lordinhanense, Caldas, Ribeira Brava, Odivelas, Sintrense, Amora, Oeiras, Encarnacense, 1º de Dezembro, Linda a Velha e Sintra Futebol, enquanto jogador, e depois enquanto treinador. Tudo começou no 1º de Dezembro nas Colinhas, e depois como adjunto no Lordinhanense, no Sintra Futebol, no Torriense, depois com passagem pelos Emirados Árabes Unidos, no Al Arabi, depois volta a Portugal para o Alverca, Vila Fraquense como adjunto, depois de novo para os Emirados Árabes, para o Al Narz, enquanto adjunto da equipa sub-17 e treinador principal do sub-15, regressa a Portugal como adjunto dos séniores do Mr. Filipe Moreira no Torriense e como técnico principal dos júniores do Torriense, e entretanto nova saída para o estrangeiro, desta feita para o Brasil, como treinador adjunto do Tigres do Brasil. André, antes de mais, muito boa noite, bem-vindo ao Futebol Online mais uma vez. O André já cá tinha estado antes. André, muito obrigado por teres aceito o convite para estares hoje aqui à conversa connosco. E a primeira questão que eu te vou colocar, e vou dar aqui o pontapé de saída, vou precisamente começar pelo fim. Ou seja, vou-te perguntar como é que surge esta hipótese de Tigres no Brasil, e agora que estás de regresso a Portugal, como é que foi para ti esta experiência no Brasil, um país onde ainda não tinhas trabalhado? O André está ali a ajustar o som. Ok, já está, André? Certo, ok. Boa noite, mais uma vez um prazer. A segunda vez que falamos, a segunda vez que estamos confinados, mas felizmente caminha para o fim. Começando pelo que tu disseste, a experiência, esta situação no Brasil surge em agosto passado, quando conheci uns empresários brasileiros que na altura iam comprar a União da Madeira, e fomos mantendo contacto, porque depois as coisas não avançaram nesse sentido, e na altura o Mr. João Mota tinha-me convidado, eu estava no Torriense com o Filipe Moreira, e houve essa possibilidade de eles comprar a União da Madeira, começámos a falar, e depois agora, passado este tempo todo, surgiu a hipótese de ir para o Brasil, e uma situação que eu encarei de bom agrado. E como é que foi essa experiência no Brasil, André? Foi boa, foi praticamente treinar, jogar, recuperar, jogar. Nunca tinha estado num contexto que nós competíssemos de 3 em 3 dias. Para mim foi muito gratificante, cresci imenso nesse aspecto. Ter que treinar alguns jogadores, ter que recuperar os outros, foi um contexto diferente, porque em Portugal, por norma, e mesmo nos Emirados Árabes Unidos, quando tive também, foi sempre microciclos semanais normais, de segunda a sábado, ou de segunda a domingo, ou de terça a domingo. Basicamente foi isso. E encontraste um futebol muito diferente daquilo a que estavas habituado, tanto cá como nos Emirados? Podemos dizer que a Série B2, onde eu estava inserido, o Tigres lutava para subir divisão, nós falhámos na semifinal, perdemos 3-0 frente ao Gilmar, que foi um antigo avançado do Chaves e do Guimarães, o Mr. Gilmar, que é gente muito boa. Nós perdemos 3-0 na semifinal com eles e não fomos apurados. O contexto, eu diria que é um contexto de Campeonato de Portugal, das equipas do meio da tabela para cima. O Brasil é um país, a minha esposa dizia-me, e antes de mais, antes que a entrevista comece a avançar, agradecer também a ela a disponibilidade no Dia dos Namorados de me permitir estar aqui online contigo. Por acaso, quando me convidaste, eu brinquei e disse, pode ser que eu lhe peça em casamento. Ainda não é hoje, mas um dia destes eu então, mas depois disso, quando for, que a gente faz aqui mais um direto. A gente fazemos mais um, é isso. Mas continuando, é Campeonato de Portugal, aquilo é Campeonato de Portugal, o jogador brasileiro tem muita qualidade, o próprio Mr. Mota falava nisso, que o jogador brasileiro tem muita qualidade, a relação com a bola deles é muito boa, depois a relação tática com o jogo já carece um bocado, e nesse aspecto o Mota tem estado a fazer bom trabalho, está a crescer, agora foi para outra equipa também, na qual já me convidou, em princípio não vou abraçar esse projeto com ele, também quero outras coisas para mim,
Mas foi uma experiência que eu achei por bem aceitar, porque era uma experiência curta, uma experiência de 3 meses, porque um campeonato que normalmente eles jogam em 6 meses, 7 meses, jogaram ali de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, e fizeram 16, 17 jornadas que nós fizemos em 2 meses e meio, 3 meses. Portanto, foi nesse sentido que eu aceitei a hipótese do Brasil. E foi muito enriquecedor. Vou-te dizer, é como se eu vivesse basicamente no centro de estágio do Sporting, do Benfica ou do Porto, e por ali fiquei. Resumidamente, foi assim. Foi mesmo trabalho e jogar. Pronto. Muito bem, André. Eu tenho aqui mais questões, mas vou passar desde já a palavra aos restantes convidados. Não sei antes de perguntar, e aqui em jeitos de brincadeira, o que é que vai haver em maio com o José Fernandes, o ministro José Fernandes? Já falou disso mais do que uma vez, ainda agora voltou a pôr aqui, nunca mais é maio. André, desvendam mais este segredo do maio, que é uma vez ainda é do tempo de eu ser jogador, não é? Eu tinha sempre essa brincadeira, porque quando um treino corria menos bem, quando nós estávamos, as coisas não corriam como nós queríamos, e nós dizíamos sempre, nunca mais é maio, porque no fundo é quando termina a temporada, não é? Sempre, nunca mais é maio, é daí, só que hoje em dia as coisas estão tão diferentes que já pode ser junho, já pode ser janeiro, já não sabe quando é que acaba, a época acaba, não é? Não, eu pensar que o Mr. José Fernandes nos estava aqui a preparar aí uma almoçarada para maio, e era bom sinal que se pudesse, mas pronto, já estou esclarecido, não era aquilo que eu esperava, mas pronto, tudo bem. Muito bem, Bruno, boa noite, bem-vindo ao Futebol Online mais uma vez. Bruno, conhece efetivamente o Mr. André Anastácio, tens a bola do teu lado para colocares as questões que entenderes. O Bruno, que é, recorde-se, o treinador adjunto do Catajolense da 2ª Divisão Distrital da AFL. Bruno, deixa só interromper-te, Bruno, antes de começares. Deixem-me dizer-vos também que há quem diga que eu sou puxa-saco, não sou, eu digo a verdade. Escrevi aqui num papel uma coisa que eu aprendi muito lá no Brasil, que é as coisas grandes um dia começaram pequenas. E vocês são um exemplo disso, porque o Hugo tem feito um trabalho extraordinário, mas se ele não tivesse esta equipa técnica com mais alguns suplentes que estão em casa, mas não vou estar a dizer os nomes para não me esquecer. Estão a aquecer. Dificilmente vocês tinham crescido desta maneira, e também nesse aspecto, os meus parabéns, ok? Força, Bruno, muito obrigado pela parte do Doc, André. Bruno. Olha, antes de mais, boa noite a todos, boa noite, Hugo, boa noite, André, boa noite aí à maltinha do painel, todos lá em casa. Realmente obrigado pelas suas palavras. Na parte que me toca também tenho um bocadinho de mim aqui. Eu não queria começar já a atacar, mas é algo que eu não te conheço pessoalmente, conheço a nível futebolístico, sim. E uma das coisas que me impressionou no teu currículo, apesar de tu ter sido treinador principal em algumas equipas, as camadas jovens, nunca abraçaste um projeto sénior como principal. Andaste em muitos clubes, sempre sendo adjunto. Ou seja, aquilo que eu te quero perguntar efetivamente é, não está na hora de dares realmente o salto, ou é algo que tu não utilizas e queres continuar numa equipa técnica como adjunto, porque há pessoas com esse perfil, há pessoas com essa ideia, há pessoas que não têm o objetivo de chegar como principal, e eu pergunto a mim, e neste caso agora a ti, o porquê de ainda nunca teres abraçado uma equipa sénior, ou se ainda não abraçaste, não quiseste, ou se está agora na altura. Bem, uma data de perguntas numa só. Não tem problema. É tudo relacionado com o mesmo. Olha, a oportunidade já chegou, de facto. Eu digo sempre, e já pensei em outra entrevista, já falei no Filipe Moreira também, ele dizia-me sempre, mais vale ser um bom adjunto que um mau principal. Mas não é o caso. A oportunidade já chegou há 2 anos atrás, quando eu vim nos Emirados, convidaram-me para treinar o Meda. Na altura, eu achava que era um contexto interessante, até porque eu queria conhecer o Norte também, e queria... Mas o Meda estava na altura, salvo erro, com 10 ou 12 derrotas seguidas. E depois em família, e mais uma vez a minha esposa disse que não era bom ter vindo, porque nós tínhamos vindo nos Emirados por vários motivos. Um deles, pronto, foi familiar, e eu entendi que não deveria estar longe. Meda, que é a cidade, acho que é a terra do Mr. João Borrego, não é? Que também agora também está neste momento sem clube. E o passo certo penso que ainda não apareceu. Já me surgiu um outro convite, mas nada que concretamente, propostas que eu possa dizer que deveria avançar. Inclusivamente agora no Brasil tive 2 situações para continuar.
sub-20 e também numa equipa profissional, mas entendi que tinha que regressar a Portugal. Mais uma vez a pandemia, o ano passado eu vim, passado 3 dias fechou o aeroporto, agora eu vim e também a minha esposa estava a dizer que o aeroporto ia fechar e fechou, também as viagens para o Brasil estão fechadas. Eu penso que a oportunidade vai chegar no tempo certo, porque isto não há gerações, não há treinadores, a competência está em todo lado. Quando surgir a oportunidade, cá estarei. Eu fico feliz por ti também, já estás num contexto sénior também. Acompanho todos vocês. E acho que a oportunidade vai chegar naturalmente, quando as pessoas entenderem que eu tenho competência para isso. É lógico que não provei nada, não mostrei nada, mas o futebol hoje em dia, cada vez mais, são 4 jogos, não há projetos. Não há nada. Está aqui o Ricardo também esteve no bocal, sentiu na pele o que é o futebol e hoje em dia é assim. Portanto, eu estou preparado, sinto que cada vez estou mais preparado. Tentei ir nessa experiência também para continuar a crescer. Foi nesse sentido. Desculpa, Bruno. Mas é algo que tu queres. É algo que eu quero, sim. É algo que eu quero, sim. Exatamente. Muito bem, Bruno. Passa então ao Ricardo. E Bruno, ficas-me a dever uma que eu tinha aqui essa de lado. Por isso, 1-0 vai ganhando o Bruno. Ricardo. Boa noite, Ricardo. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Futebol Online. Ricardo, e ainda agora o André falou de ti e desta questão de que atualmente os projetos são 4 jogos. Tens a bola do teu lado para colocares a questão que entendes ao Mr. André. Ora, boa noite a todo o painel, boa noite aqui especial ao André, bem-vindo. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir lá em casa. André, vou começar por aquilo que começou, vamos começar de trás para a frente, se me permites, Claro. e nós estamos, esta troca de partilhas acho que é o mais importante entre todos nós e como tu dizes muito bem, estamos aqui todos para aprender uns com os outros e por isso é que o futebol é bonito. Olha, o que é que tu nos podes dizer, porque há sempre aquela ideia que no Brasil tem a ver com as zonas e com certos determinados climas, e o que é que tu nos podes dizer a nível da semana de trabalho? É muito diferente a atitude dos jogadores, diferente, quando eu digo diferente, tem a ver com o índice de trabalho que é feito e elaborado lá e o de cá. O que é que tu me tens a dizer relativamente a essa mistura de samba que existe lá? Olha, eu estive no estado do Rio de Janeiro e, para terem a noção, eu tive jogos em que fiz 7 horas de viagem. Fui no dia anterior, fiz 7 horas de viagem dentro do Rio de Janeiro. Portanto, isto em Portugal é impensável, não é? Acho que Vais-te fora as chaves? Vais-te fora as chaves? Pois. E depois disto, teres que chegar, teres que no dia seguinte treinar de manhã, no outro dia preparas algo, uma estratégia para o jogo, mas os jogadores ainda estão cansados e com fadiga, e depois no dia a seguir jogas novamente. Portanto, basicamente foi recuperar os jogadores, foi dar estratégias para cada jogo, e salvo erro, só numa semana é que nós tivemos um microciclo semanal normal de segunda a sábado. De resto foi sempre recuperar 2 dias, 3 dias, jogar. Portanto, é um contexto diferente. É o que está a acontecer um bocado no Campeonato de Portugal aqui também, com as equipas que vão tendo jogos adiados. Não é? Okay. Penso que eu falava com o Ricardo Monsanto por mensagem, ele disse que tinha jogo já terça-feira outra vez. Eu estava-lhe a dar a moral, entre aspas, estávamos a falar do jogo do Caldas, porque felizmente há uma coisa que eu gosto de ter no futebol, é a boa relação com todas as pessoas. Como falei com o Ricardo, também falei eventualmente com o Zé Vala, etc. Porque isso é o que nos faz crescer, é o que tu disseste, é nós estarmos aqui a trocar ideias, partilhar opiniões, porque é isso que nos faz crescer. E lá, acima de tudo, quis beber do Mr. Mota, também a liderança dele, quis beber do Brasil, mas em termos de treino, metodologia, não mudou muito em relação àquilo que nós vivíamos, por exemplo, com o Filipe Moreira, ou que eu vivi com outros treinadores em Portugal. Então trabalha-se da mesma forma, é isso, André? Sim. Não há grandes diferenças? Não há grandes diferenças, não. Talvez a grama, como eles falam, está um bocadinho mais alta, cansa um pouco mais, ou não há gelo para recuperar, ou vários fatores, mas isso é o pão nosso cada dia do futebol, não é? Obrigado, André. Muito bem, Ricardo, já voltamos mais à frente. André, só enviar-te aqui um abraço do nosso membro do painel residente também, Pedro Brás, que já trabalhou contigo no 1º de dezembro. Ele envia-te um abraço, Pedro, que estará amanhã comigo aqui também. Marco, antes que o Marco adormeça, está ali com cara de sono. Marco, boa noite, bem-vindo a mais uma noite aqui no Futebol Online. Podes estar à vontade para colocar a questão que entenderes ao Mr. André. Boa noite, Hugo. Boa noite, Ricardo, João, Bruno. E boa noite ao meu grande amigo André.
É um prazer estar a falar com ele. Depois até estamos a falar hoje, mas ele sabe que é sempre um prazer falar com ele. É uma pessoa de quem eu admiro muito, que eu gosto muito. André, ele esteve a preparar a cartilha, não? Não sei. Eu falo com o André quase de semana a semana, ele sabe. Troco muitas ideias com ele, porque ele é um excelente ser humano. Mas hoje eles trocaram as camisas, pá. O João Matos Reis é que veio com a camisa do Marco, não sei porquê. É verdade. Falam que eles andam a concorrer com o Canal 11, lá com o Maniche, mas afinal hoje o João Matos Reis é que trocou a camisa com o Marco. O João anda forte, O João anda fortíssimo. Não, continua, André, desculpa. antes de mais, bem-vindo ao nosso Portugal de novo, porque aqui é que tu estás bem. Já estou farto de te dizer isso. A minha primeira pergunta é como foi deixar a tua paixão dentro das 4 linhas e passar a um novo ciclo de treinador, porque eu sei que tu gostavas muito de jogar. Como é que foi o fecho de um ciclo e o começar de outro? Penso que isso é uma coisa natural, que surge naturalmente. Eu ainda ia jogar mais uma temporada aqui no Morteirense, terra onde eu vivo, na Morteira. Sou casado ainda não à igreja, né? Mas ao registro, com a irmã do Pedro Ferreira, um dos presidentes do Morteirense. E eu ia jogar aqui nas Tasquinhas, ia ser anunciado como jogador mais uma temporada. Entretanto, o Canoa, o Gonçalo Cruz, o Filipe Moreira, surgiu a hipótese, eu tinha tirado o primeiro nível nesse ano, o Torriense estava com mais uma vaga e eu abdiquei de jogar e fui para o Torriense ser adjunto do Filipe Moreira e começar também a minha carreira. Mas eu acho que o passares para fora das 4 linhas é uma coisa natural, que tu vais deixando, conforme vais deixando de jogar e vais perdendo capacidade, se calhar física, mental também, tu já vais liderando mais em campo, a tua postura, eu penso que tu também eras um pouco assim, não acho que nunca joguei contra ti, mas pelo que vejo... Grande sorte que tu tiveste, digo já. Pelo que vejo, pelo que as pessoas dizem, e eu já jogava mais com a boca do que com os pés, e penso que foi natural, foi um processo natural, custou-me bastante. Nesse primeiro ano que eu tive no Torriense, já tinha estado com o Levita antes, no Lourinhanense, em 2013-14, salvo erro, mas aí eu estava a recuperar do ligamento cruzado anterior, tanto que depois eu ainda quis voltar a jogar, fazer uma fase final, e o Levita na altura até ficou meio chateado comigo, mas somos amigos para sempre também, o Levita é daqueles. E eu acho que é uma coisa natural, eu aos 27, 28 anos já sentia que queria ser treinadora, e já sentia que queria, eu já tinha discussões com o Bastos Lopes sobre questões táticas, às vezes eu nem estava a jogar, eu estava no banco, eu estava a dizer qualquer coisa aos meus colegas, contrário ao que ele estava a dizer, e ele dizia, tem lá calma, quando fores treinador falas tu. Eu, ok, mister, desculpe. E continuava, se me traz ao Dário Ramos, a gente tínhamos discussões interessantes sobre futebol, e penso que isso é uma coisa natural, e é uma coisa que surge naturalmente. Agora não é fácil deixar de jogar, eu ainda hoje brinco que vou lá acima treinar o campo da Morteira em plena pandemia, e se isto continuar muito mais tempo eu volto a jogar, se não tiver hipótese de treinar, convidem-me, olha, vou acabar a época aqui ou lá. Eu acho que o futebol está sempre dentro de nós, seja dentro ou fora das 4 linhas, mas é isso, acho que respondi à tua pergunta. Muito bem, Marco. Já voltaremos ao Marco. João, boa noite. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Futebol Online. João, o João sei que conhece bem o André, trabalhou com ele no Sintra, tem ligação ao Morteirense, onde o João também esteve. Por isso será aqui um reencontro de amigos. João, tem a bola do seu lado para colocar a questão que entenderam, André. Sim, primeiro que tudo, boa noite ao painel, aos 5 que aí estão, e sem dúvida que uma boa noite especial ao André, o A13, como é conhecido por nós, e porque ele estava muito no número 13. Também uma boa noite a todas as pessoas que estão a ver e que nos estão a ouvir. E falar do André é muito fácil, porque o André trabalhou comigo no Linda a Velha, trabalhamos juntos também no Sintra. Eu vou para o Morteira antes dele ir para os Emirados Árabes, e ele e o Pedro e ele é que me convenceram a ir, e eu gostava de ser mais a terceira vez que o André, como jogador. Na altura o André ainda ia jogar, ou pelo menos era essa a ideia,
E falar do André é muito fácil, porque o André é uma pessoa muito, como eu costumo dizer, para além de ser amigo, mas não vamos, neste caso, não vamos falar na questão da amizade, porque é mesmo amigo. O André tem alguns atributos que o fazem ser diferente de muita gente. Nem melhor, nem pior, mas para mim essas são 3 por maiores, como eu costumo dizer, que são muito importantes, que é a clareza. O André é muito claro, tudo o que ele diz é transparente, é uma pessoa que transpira sinceridade e verdade, é íntimo mesmo, portanto, eu tive uma relação com ele portanto, para além do desportiva, as coisas da nossa vida eram partilhadas e ele partilhava isso com alguns de nós, não com todos, né? Portanto, e o André é realmente uma pessoa que é-nos fiel e somos fiel a ele e somos pessoas, e a traição não é só a mulher, é também nós sentirmos que temos amigos que estão connosco para os bons e maus momentos. E passamos maus momentos, não um com o outro, mas com terceiros, e o André foi um pilar e foi um ombro amigo e foi sempre uma pessoa com quem eu gosto muito de conviver. Depois é o conhecimento. Muitas pessoas conhecem o André, outros não conhecem, ouvem falar nele, mas eu posso dizer que das pessoas que eu conheço na área desportiva, o André conhece, se dizem que o A e o B conhecem meio mundo, o André conhece o mundo e ainda a Lua e Marte, porque o André conhece mesmo muita gente. E o André, inclusivamente, nos planteios em que esteve comigo, ou com ele, e estivemos juntos, o André falava-me sempre, pá, Sr. João, pá, e este e aquilo. Os planteios do André, em vez de ter 25 jogadores, devia ter 250 jogadores, porque ele conhece muita gente e está sempre pronto a ajudar terceiros. Depois, uma outra característica do André... João, e a pergunta? Eu quero é a pergunta. Porque hoje... A pergunta vem já. E uma outra característica do André, como jogador, para além de jogador dar aqueles gritinhos dentro de campo quando pedia a bola, também é muito característico do André. O quê? Daqueles levaste com um pau? Quando está agora na moda? O André tem uma característica muito própria, que eu conheço algumas pessoas do futebol e eu consigo pôr no topo de memória desportiva o André Anastácio e o Paulo Bento, que treinou o Sporting, toda a gente sabe quem é o Paulo Bento, e o André vai ao pormenor de saber que ao minuto 32 de um jogo que se passou há 3 anos, que houve um centro da esquerda e a bola de cabeça foi à barra e não sei o quê, mais. Portanto, tem uma memória quer dizer, e associa sempre aos jogadores em causa. Portanto, ao contrário de muitos que diziam que é o 7, que se entrou para o 9, ou isso tudo, ele até falou agora no nome desses, que até falava muitas vezes nisso em vez do nome dos jogadores, mas isso são outras histórias. Pronto, esta é a minha introdução para o neto do tio Luís Sapateiro, mas isso ainda lá vamos também. E o que eu perguntava era ao André, tendo dois projetos nos Emirados Árabes Unidos, portanto, como é que se motiva, sabendo que eles vivem lá, sabendo que eles têm uma outra cultura, uma outra religião, e eu falei contigo muitas vezes, pronto, à noite e a altas horas, que havia os fusos horários diferentes, mas eu gostava de saber, e publicamente, como é que se motiva jogadores árabes, alguns ricos, não é? Como sabemos, o nível de vida portanto, dos Emirados Árabes Unidos é realmente extremamente elevado, mas como é que se motiva jogadores para treinarem com 35, 40, 45, 50 graus? Como é que se motiva e fazer aquelas paragens das rezas e o Ramadão? Portanto, mas, sobretudo, como é que se motiva atletas para um nível já competitivo, que eu sei também que o nível lá era competitivo, mas como é que é feita essa motivação, sendo tu e também com treinadores que não eram autóctonos, não é? Portanto, como é que se consegue ter essa motivação? João, lá nos Emirados a motivação para eles é o dinheiro. É o dinheiro. E eles costumam dizer, os profissionais que corram. E na segunda divisão, eu tive sempre, tirando esta experiência no Al Nassr, tive sempre em contexto de segunda divisão, de segunda liga. Os jogadores trabalham e treinam ao final do dia.
toda a gente basicamente treina ao final do dia, né? Só de manhã, só mesmo indoor, fechado, não é? E com ar-condicionado, portanto o treino é sempre ao final do dia, após as 5, 5h30, depende do fim do dia. Mas é com dinheiro que os motivas e depois é com a qualidade que tu metes no treino, tens que os motivar, tens que ter qualidade no treino, porque senão eles perdem interesse. Estás a fazer uma situação simples de posse de bola, se não tiver os objetivos bem definidos, se não tiver as coisas todas bem delineadas, em termos estratégicos e metodológicos, eles não andam, como se costuma dizer. E se não gostarem de ti, ainda andam menos, não é? Mas felizmente as coisas comigo correram bem. Sempre trabalhei com treinadores diferentes lá nos Emirados, foi muito interessante também, convivi com várias culturas, e isso foi uma situação que me fez ir para o Brasil também, foi nesse sentido, porque conhecer sempre outras culturas acho que faz-nos crescer enquanto treinadores, enquanto seres humanos, porque é nesse sentido. E lá é isso, João, acho que é financeiramente, honestamente, é financeiramente, porque eles, se não houvesse dinheiro no prémio de jogo, o jogo era mais um jogo para eles, porque esqueça, não? Eles ganham mais dinheiro no trabalho do que a jogar futebol, por isso, então. Mas acho que e diz-me uma coisa, eles têm um gosto muito grande por falcões também, eles têm um gosto muito grande por falcões, não é? Eles têm gosto por tudo o que mete riqueza, eles têm gosto, não é? Não é só os falcões. André, antes de passar de novo aqui ao Bruno, eu coloco-te duas questões. Uma, e aproveitando isto que o João estava a dizer, da tua passagem pelos Emirados, tens duas passagens, tens em 2016 pelo Arabi, que estás lá de 16-17 a 18-19, são 3 épocas praticamente, e depois, mais tarde, vais para o Al-Nassr em 2019-2020. Como é que foi estas duas experiências nestes dois clubes? Qual era a principal diferença entre eles? E a outra questão que eu te coloco é porque, efetivamente, eu tenho que concordar contigo, porque eu, pessoalmente, vivi também um ano, não pelo futebol, mas a nível profissional, vivi durante um ano no Egito, e sei que é uma cultura totalmente diferente da nossa, e o povo egípcio, pelo menos, tratava o europeu com uma admiração extraordinária, ou seja, percebiam rapidamente que nós estávamos lá para ensinar. Efetivamente, na vida profissional, o dinheiro ali não era importante para eles, ou melhor, importante seria, mas não ganhavam certamente o que ganhavam os seus jogadores. Mas tu sentiste isso também nos Emirados, com aquela admiração de que o europeu vem mesmo para cá. Por exemplo, eu dou um exemplo, eu estava numa reunião e quando eu dava conta tinha 4 pessoas ao meu lado a oferecer-me chá, porque lá bebe-se muito chá. Porque estavam sempre preocupados com o nosso bem-estar, se estava tudo bem connosco, como é que estava a nossa família em Portugal. Viveste isso também nos Emirados, também funcionava um pouco assim ou não? Sim. Nos Emirados é mesmo assim. Eles até quando querem falar alguma coisa contigo, dão-te a mão e vão dar a volta ao campo e vão falar contigo de mão dada, não é? Uma coisa que para nós é normal vermos os homens de mão dada. André, e os beijinhos? Os beijinhos é que a mim metia uma confusão que tu nem imaginas. Acho que há pouco tempo o Rui Vitória falou nisso e o Jorge Jesus também, não é? Que eles I love you para tudo. Ainda mais os indianos, os filipinos, etc. Todos eles lá sem as esposas, aqui depois acabam por virar para o outro lado, mas isso faz parte. Mas em relação aos contextos, o Al-Arabi, o primeiro clube onde cheguei, quando cheguei vou através do empresário do Bahrein e do Marco Delgado também, que foi meu preparador físico e meu treinador adjunto, Francisco Barão, no Caldas, ficámos com uma relação boa. Eu chego a um clube num contexto, imagine, um clube que tinha estado fechado, parado 3 anos, em que a federação é que mete o dinheiro para o clube competir e de repente nós estamos lá com 80 jogadores para escolher. Eu chego no primeiro dia e tenho 80 jogadores para escolher. O treinador disse-me, olha André, tu é que vais dar o treino, vê lá quanto tempo é que precisas, mas o que é que vamos fazer, qual é a ideia? Não, tens 80 jogadores para avaliar e pronto, e dar o treino. Portanto, isto foi o primeiro contexto que eu encontrei num clube que estava a começar e que só queria competir, não estava preocupado se ia ficar em último ou em primeiro, porque não descia a divisão. Eles sabiam que em primeiro não ficavam e pronto. Foi nesse sentido. O clube foi evoluindo, eu também fui evoluindo, fiquei quase 3 épocas, não terminei a última, por motivos familiares entendemos regressar a Portugal. E em boa hora o fiz porque fui ajudar primeiro o Alverca, o Topé, e depois mais tarde o Filipe Moreira também no Vila Franquense. No Vila Franquense, sim, aí subimos de divisão. E depois no Al-Nassr? O Al-Nassr é o clube onde está o Tozé neste momento. O Tozé que jogava no Guimarães. Jogava no Guimarães, exatamente. Sim. Através do Deco, está lá no Al-Nassr, está muito satisfeito, gosta muito de viver lá. É um clube grande, enorme, gigante, é um dos maiores clubes de Dubai, são 2, é um de amarelo e aliás, são 3. É o Shabab Ali Dubai, é o Al Wasl
e é o Al Nassr, são os 3 clubes. São 3 clubes, Benfica, Sporting, é nesse contexto, mas penso que ainda tem. Mas Ainda era uma realidade totalmente diferente do Al Arabi. Sim, uma realidade diferente. Estamos a falar de 6, 7, 8 campos de treino, estamos a falar de condições top, mesmo top. Foi muito bom, tinha possibilidade e tinha perspectivas de ficar 3 anos nesse clube. Fizeram-me visto para 3 anos, o contrato também indicava que tudo fosse nesse sentido, porque já as coisas lá são um bocado assim como tu estavas a dizer. Os árabes gostam de ti e tu vais continuando. E quase tu vais para casa e já vens para casa com a viagem de volta. Já sabes que não renovaste o contrato, mas já sabes que vais ficar. E eu tinha essa ideia. Só que com a pandemia as coisas acabaram por terminar no final de março. Eu fui lá depois em agosto, fui lá para cancelar o contrato, receber algum dinheiro que tinha para receber também. Mas foi bom, o Al Nassr foi um contexto diferente, é também preciso perceber que os clubes grandes têm mais diretores, havendo mais diretores há mais pessoas que decidem, havendo mais pessoas que decidem também, há muitas coisas que os clubes pequenos funcionam de maneira diferente, é uma família, quando é uma equipa grande é uma família também, mas há ali outras coisas, ou há outros fatores. Para dar um exemplo muito rápido, eu era treinador do Sub-17, adjunto do Sub-17, o treinador do Sub-15 sobe para a equipa principal para ser auxiliar e tradutor. Eu assumo o Sub-15. No dia 24 tinha viagem comprada para vir passar o Natal a Portugal. O diretor me diz que eu não posso vir porque perdi para a taça, um jogo que não interessava para ninguém. E eu digo, mas eu não vou porquê? Não, eu vou. Não, então vais, então cancelas o contrato. Eu, para lá. Quando ligar à minha esposa, olha, eu vou mais um Natal que passas sem mim, eu fico aqui. E eles agarraram em mim, meteram-me outra vez a adjunto. Portanto, é um clube grande em que eu tive adjunto do Sub-21, adjunto do Sub-17, principal do Sub-15 e terminei como adjunto do Sub-17. Portanto, para tu veres como é que é um clube grande. Isto comigo e com um coordenador que eles tinham holandês, a ideia deles é de 6 em 6 ou de 8 em 8 semanas rodarem os treinadores para que os jogadores bebam de treinadores diferentes e de nacionalidades diferentes. Portanto, é o futebol hoje em dia, cada contexto é uma realidade. Claro, lá está, fora do futebol, nos países árabes, pelo menos os que eu conheço, também funciona assim um bocado, como tu disseste, ou queres e não apanhas o avião, e eu também vivi isso, uma ou duas vezes, ou se não queres apanhas o avião e já não voltas, pronto. E fica resolvido o problema, é muito fácil para eles, não tem qualquer dificuldade. Bruno, se calhar vamos avançar então para a parte do treino em si, que é aquela parte que vocês mais gostam. Está do teu lado a bola, Bruno. André, só ouvir aquilo que tinha dito há pouco. Disseste que a motivação que era feita aos jogadores lá era por causa do dinheiro, portanto, eles ganhavam mais a trabalhar do que a jogar. Portanto, isso eu achei graça, porque nós aqui da Distrital é exatamente a mesma coisa. Como é que a gente consegue motivar um jogador na Distrital quando eles próprios ganham mais a trabalhar do que propriamente a jogar? Eu acho que aí acaba por ser um pouco igual, independentemente de lá haver dinheiro. Aqui um jogador também é incentivado com alguns euros, também facilmente consegue amar um clube uma semana a seguir diferente. E depois, isto era uma pergunta, ou uma meia pergunta, digamos assim, e a pergunta em si era mesmo qual é o teu modelo de jogo preferido? Qual será, neste caso, porque até aqui tens seguido alguns modelos de jogo e tudo daquilo que veste de vários treinadores que tiveste, qual foi o modelo de jogo que mais te identificou? Respondendo à primeira questão, eu penso que aqui são mais profissionais no Distrital do que numa segunda liga lá. E eu sentia isso, sobretudo nos jogadores profissionais. Os jogadores profissionais, só tínhamos 2 estrangeiros, não era? E esses 2 estrangeiros tinham que ter fome, como se costuma dizer, tinham que dar a vida, porque os outros 9 por vezes não ajudavam, não é? O jogador árabe, ele gosta de treinar. Eu estou a dizer, o treino tem que ter qualidade. Agora, tu motivas-os com dinheiro, lógico, é o dinheiro para tudo. Porque eles vêm cansados do trabalho, porque acordam às 4 da manhã para rezar, depois já não vão dormir mais, o dia começa muito cedo para eles, portanto tens que arranjar ali coisas que os motivem. Nisso é igual aqui, mas eu sinto que nós somos mais profissionais. Quando digo que somos mais profissionais, é no sentido de que temos mais gosto e mais prazer
por treinar, por querer evoluir. Todos nós que somos treinadores e queremos evoluir, não temos as ideias definidas, não estamos fechados. E eles são um pouco assim, eles olham para nós e dizem, olha, eu vou beber do André, vou aprender do André, do Bruno, do Ricardo, do João, do Marco, quem quer que seja, mas hoje se não me apetecer fazer, eu não faço. É um pouco assim, e aqui não acontece muito isso. É raro, tu em 3 treinos no Catojalense, se um jogador te faltar, como é que eu ia dizer? É diferente, entendes? Eles vão para o treino, ok, à terça-feira se calhar vão ligeiramente cansados, mas vão para treinar, vão com vontade, vão sempre a tentar crescer. E lá isso nem sempre acontece, nem sempre querem crescer, é mais nesse sentido. Penso que respondi à primeira pergunta. Em relação à segunda, modelo de jogo, sistema de jogo, ideia de jogo, eu penso que isso tudo tem a ver com os teus jogadores. Eu gosto de André, ter a bola. desculpa lá, só para contextualizar, antes de responderes ao Bruno, também, porque esse é o objetivo, também de darmos a conhecer mais o André Anastácio, o treinador, esta noite aqui. Antes de responderes ao Bruno, clarifica-me só qual é a tua formação como treinador, qual é o curso que tens, e depois então avançamos para a questão do Bruno. Em 2013 tentei tirar o primeiro nível, não arranjei vaga, fui tirar um curso de alto rendimento em Carcavelos, foi durante 6 meses ou 9 meses, eu não sei, de preparador físico. Na altura diziam que dava equivalência ao primeiro nível, nunca deu. Depois tirei o primeiro nível em Santarém e o segundo nível em Santarém, e assim, desde 2017 que tenho o segundo nível. Já tentei por 2 vezes entrar no FAA, mas não sou só eu, o Luís Freire também não entrou, e se o Luís Freire não entrou e está na primeira liga, penso que ainda está um bocadinho longe para mim. Basta ver o exemplo do... Não desmotiva, faz parte, acho que é mesmo assim. O Ruben Amorim também chegou lá sem ter o UEFA Pro e neste momento está inscrito e já se pode levantar do banco, é o futebol e nós não nos podemos queixar. Acho que é mesmo assim. Podia haver mais cursos, podia, mas é o que temos. André, o Ruben, para tu teres uma ideia, o Ruben tirou o nível 1 comigo. Okay. O primeiro nível. E no mesmo curso que eu, portanto, estivemos na mesma turma. Eu tentei me inscrever para o nível 2 agora este ano e não consegui entrar. E o Ruben, acho que já vai para o... Já está inscrito no quarto, está bom. Já está inscrito no quarto. Portanto, acho que, em relação a isso, eu não concordo contigo. Acho que não está bem feito. Acho que não está um sistema bem feito. Tu, para conseguires treinador, ou muitos, tu, para conseguires ter o nível 4, muitos dos treinadores que andam no hospital nunca vão conseguir. Muitos. Sim, eu não estava a dizer que concordava. Aliás, eu tirei os meus 2 cursos em Santarém, com o Mr. Nuno Presumo, com o José Vasques, com o Luís Filipe Júlio, com vários professores, com o Jorge Castelo. Tive que ir tirar a Santarém e eu residia em Lisboa, na altura. Neste momento resido aqui na Morteira, que é um bocadinho mais perto de Santarém. Mesmo assim, houve um curso, o segundo nível, até foi em Abrantes. Então, nós tínhamos uma turma de jogadores do 1º de dezembro, o Miguel Aleixo, o Ricardo Cunha, tínhamos o Mr. Paulo Junqueiro, arranjámos ali um grupo de pessoas e andávamos juntos, 2 carros, 3 carros, e tivemos que nos virar, né? E sei de outras pessoas que tiraram um curso em Évora, e etc. Eu acho isso inconcebível. Se tu és de Lisboa, devias tirar em Lisboa. Devia de haver mais oportunidades, mas não podemos fazer nada nesse sentido. É só isso que eu quero dizer. Também houve um curso especial para o Silas e para outros treinadores que tiraram logo o 2º e o 3º nível, porque eram ex-jogadores e foram internacionais, etc. Isso é a lei da vida. Pronto, está nível 2, o curso de preparador físico também. E agora, respondendo ao Bruno, André, numa altura em que tu, efetivamente, acho, pelo que te conheço, está efetivamente na altura de dar o salto e assumires-te um projeto teu, qual é o modelo de jogo? É isso, Bruno, modelo de jogo, sistema de jogo que preferes, depois destes anos todos, também a beberes de muitos treinadores que foste trabalhando? Olha, eu acho que sempre bebemos desde que jogamos. Eu passei 3 anos maravilhosos no 1º de dezembro com o Bastos Lopes, e ele jogava com 2 defesas esquerdos, com 2 defesas direitos. Por isso, eu acho que nós bebemos de todos. E agora, enquanto treinador, trabalhei com o Filipe Moreira. Ele joga em 3-5-2 a maior parte das vezes, ou 5-3-2, ou 5-4-1. Eu vou dizer que gosto, eu não gosto. Agora é bom quando tu podes chegar a um clube, escolheres os jogadores que tu queres, montares o teu modelo, a tua ideia,
se eu puder escolher, eu vou querer ter sempre a bola comigo. Isso é um princípio principal, não é? Quando é perder, quero recuperar o mais rapidamente possível. Se eu quero atacar logo, não, se calhar vou recomeçar outra vez, vou voltar para trás, vou ficar com a bola. Há outros treinadores que querem atacar e querem recuperar e atacar logo. É lógico, se eu estiver na área, eu quero fazer golo, não vou voltar para trás, né? Bruno, respondendo à tua... eu não tenho ideia definida. O meu modelo está sempre, e o nosso modelo está sempre em constante evolução, e em função dos teus jogadores, e em função daquilo que tu pensas. Neste momento, o que eu idealizo é sempre uma saída a 3, os laterais bem projetados. Portanto, é por aí que eu começo, entendes? Eu quero ter a bola, mas isto depende do contexto. Qual é o contexto que eu vou ter? Eu vou estar no Bocal? Como é que eu vou jogar no Bocal? Eu vou estar na Morteira? Eu vou estar no Caldas, no Lourinhanense? No Casa Pia? Depende muito daquilo que eu possa, que aquilo me vai ser dado. Se eu começar uma época de início, eu vou querer montar uma equipa com centrais rápidos, com laterais que subam bastante, com 2 médios defensivos que tenham qualidade a organizar e sem bola também. Portanto, estar a falar disso é tudo muito vago. Agora, bebi muita gente, tenho as minhas ideias bem definidas, mas também, sendo sincero, se queres estar a entrar por aí, não é que eu não me tenha preparado porque achava que a entrevista ia ser mais em torno das minhas experiências, mas sinto-me confortável para o que é que seja. No Torriense, quando assumi o Sub-19, a ideia era nós montarmos o mesmo modelo dos séniores. Faz sentido. E eu acho que é assim que deve ser. Agora, isso tudo depende dos teus jogadores. Tudo depende dos jogadores que tu tens. Tu treinas uma equipa de escalão inferior, de escalão juvenil, né, neste caso, e tu tens que, ao fim e ao cabo, adquirir as ideias do técnico principal, da equipa principal, neste caso dos séniores. Neste momento, aquilo que eu te pergunto é para tu assumires realmente. Obviamente, tu acumulaste muitas coisas boas e negativas de todos os treinadores com quem tu trabalhaste, obviamente. Trabalhaste também em contextos completamente diferentes dos que não são os nossos, mais concretamente no Dubai, portanto, e agora mais recentemente no Brasil, que são contextos, quer queiramos, quer não diferentes, apesar de tu dizeres que realmente o nível de trabalho acaba por ser muito idêntico ao nosso. Agora, tu na realidade, tu tens uma ideia para onde tu queres ir, e certamente que tu, se pensares em assumir uma equipa, por exemplo, ou aceitares assumir uma equipa, por exemplo, na Distrital, tu na Distrital, mais ou menos, tu já tens uma ideia na tua cabeça, porque já sabes como é que funciona o Distrital, porque a maioria dos campos tu já conheces, porque a maioria das equipas também já não te são estranhas, já sabes a forma que eles jogam, portanto, tu acabas por ter, ou para estares preparado para agarrar uma destas equipas, tu acabas por ter ou estar a construir uma ideia. A minha pergunta foi mais um bocadinho por aí. Mas lá está, e eu recordo-me, já dizia aqui há uns tempos o Mr. Manuel que ajuda, que eu gosto muito de sair a jogar, mas quando tenho 2 centrais com 2 pés esquerdos, não vamos inventar. Eu acho que todos recordam dessa resposta do Mr. Manuel que ajuda. Mas hoje em dia toda a gente quer ter centrais com pés esquerdos para construir bem, não é isso? Não, mas o problema dos centrais do Mr. Manuel de Ajuda é que tinham 2 pés esquerdos. Ok, já percebi. E aquilo era um problema ser a jogar. Ele disse, então ali não há e pode ser a jogar. Acabou. Muito bem. Mas respondendo ao Bruno rapidamente, eu acho que, eu estava a dizer, independentemente, e o Ricardo viveu essa experiência de treinar o Bocal naquele campo, eu acho que a ideia de jogo pode ser a mesma. Depois a estratégia é diferente, não é? Porque eu posso ter uma ideia de jogo, quem quer sair sempre a jogar, e hoje em dia qualquer equipa sai a jogar só se não quiser, até porque ninguém pode entrar na área para te pressionar. E há bocado eu estava aqui a ver o jogo em casa do Benfica com o Mr. Guido, que nós somos primos, e aproveito para dizer que acho que é uma pessoa que vocês, quando tiverem a oportunidade de entrevistar, entre outros, mas pronto, já agora mando um recado, entre aspas, e nós dizíamos, nós estamos a sentir que as equipas estão a pressionar mais alto, será que é porque agora pode-se pressionar logo na área? Mas já se podia antigamente. O futebol está sempre a mudar e está sempre a evoluir, não é? E eu acho que isso é que é giro, isso é que é bonito. Eu tinha discussões muito interessantes com o Mota sobre, nós tínhamos um lateral direito
em que ele no Brasil era meia, né? Meia, para nós é piugas, né? Meia é volante, volante também é carro, né? Mas pronto, volante é médio centro. E ele era médio centro, mas nós adaptámos pelo lateral direito. E quando ele queria construir, estava sempre a construir por dentro. Ou seja, o lateral esquerdo estava projetado, ele estava sempre por dentro. E o Mota queria que ele estivesse sempre aberto. E eu dizia, pá, mas se ele se sente bem assim, se ele faz bem assim, deixa ele fazer assim. Pronto, portanto, isto tu tens de te adaptar em função dos jogadores que tens, acima de tudo. Isso, para mim, é ponto assente. E tens que ajustar os jogadores que tu queres à ideia que tu tens. Muito bem, André. Antes de passar ao Ricardo, meto só aqui uma questão que o Mister, e já falaste dele hoje aqui, o Mister Paulo Junqueiro, que me pede para perguntar ao André se tens saudades das viagens e das partilhas da A1. Eu suponho que era quando ias para o curso de treinador. É verdade. Bons tempos. Foram 3, 4 meses fantásticos, mesmo. Pelo grupo, porque o grupo é mesmo o que eu falava com vocês. A equipa técnica que vocês têm aí é que faz com que o futebol online cresça desta maneira. Claro. E nós tínhamos um grupo muito bom no carro, um grupo muito bom em que todos queríamos beber uns dos outros para crescermos e tirarmos o segundo nível juntos e ajudámos muito uns aos outros. E daí ficou essa relação com o Paulo Junqueiro, que depois acabámos por se juntar no Sintra também. E a vida é mesmo assim. Acho que é nestas coisas que nós crescemos. Muito bem, André. Ricardo, tens a bola ao teu lado? André, vamos então lá começar aqui, temos que seguir aqui a cartilha do Hugo, falando um bocadinho aqui a nível do treino, temos que avançar. Vamos supor, eu fiz esta mesma pergunta ao João Pedro. Imagina tu que já passaste, já está preparado a época a nível na altura preparatória, tens um modelo de jogo assimilado, estás numa equipa. Como é que tu, depois de passar a fase da pré-competição, estando em competição semanal, como é que tu elaboras o teu microciclo durante a semana? Como é que tu fazes com que a tua equipa faz logo, no início da semana, a análise, o relatório da equipa contrária? Ou trabalhas a tua equipa em função mesmo dessa própria equipa contrária, ou és daquele tipo de treinador que o teu modelo de jogo é para seguir para a frente e a outra equipa é que tem que se preocupar contigo e tu não... Como é que tu, conta-nos lá um bocadinho, como é que tu trabalhas um bocadinho o teu microciclo semanal? Eu acho que tudo depende, Ricardo, né? Tudo depende sempre dos contextos. Eu volto a dizer, eu acho que tudo depende disso. Eu, se estiver num microciclo normal, eu gosto de jogo ao domingo, eu gosto de recuperar à segunda-feira, ou seja, treinar, recuperar, digo treinando, né? E à terça-feira dar folga, né? Portanto, é nesse sentido que eu gosto de ver as coisas. Há outros treinadores que gostam de dar a segunda-feira e folgar e treinar à terça, começar logo, né? É a grande maioria treina à terça, quinta e sexta. Sim. Mas preparas essa semana de trabalho com o intuito de fazeres primeiro a análise da equipa contrária e começas a trabalhar consoante a equipa contrária, ou primeiro trabalhas aquilo que tiveste mal, por exemplo, no jogo anterior? Depende do que é que tu queres para o outro jogo, mas tu já, por norma, se for numa equipa profissional, tu ao sábado de manhã, tu já tens o relatório do jogo do outro jogo, não é do jogo que vais jogar no domingo. Se estiveres numa equipa profissional, já tens alguém que te fez o scouting, que fez a análise do adversário, e tu já sabes como é que vais jogar. Já tens essa ideia, já levas para casa e analisas. Portanto, não há tabus. O Filipe Moreira trabalhava assim já há 10 anos atrás, por exemplo. Não é? Começava logo a preparar no início da semana. Sim. Okay. Nesse sentido. É lógico que tu vais corrigir alguns detalhes, algumas coisas que não correram bem, sejam individuais, sejam coletivas. Agora, se nós formos a ver, deve haver 2 treinos, podes meter 3, mas já vai haver 2 treinos estratégicos. Será, sobretudo, quarta e quinta, ou quinta e sexta, depende do que tu queres. Imagina, por exemplo, o Lornenense, salvo erro, não consegue treinar ao sábado, de manhã, mas a outra equipa consegue. Então, ao sábado vai fazer coisas de nível de bola parada que não teve de fazer à sexta. Portanto, tudo depende. Para mim é treinar à segunda, folgar à terça, na quarta, se formos falar em termos de cargas, seria o treino em termos de força, não é? Mas a força específica, virada para o treino, virada para aquilo que tu queres, seja jogos reduzidos, o que quer que seja. Quinta-feira é simulares o jogo, sexta continuas a simular o jogo, mas já de uma forma diferente, e sábado é a bola parada. A semana acho que tem que ser sempre igual, não fugir muito disso, valorizar esses aspectos.
e lógico que cada jogo vai ter uma estratégia diferente, porque não é igual jogares contra o Alverca ou jogares contra uma equipa cá de baixo. Cada equipa tem a sua nuance, né? Claro. Obrigado, André. Muito bem, André. Marco, já tens aí a pergunta à mão para o André? Já. André, eles estão a falar todos em sistemas de jogo e tal. Eu vou-te fazer outra pergunta. Depois de todas estas experiências que tu já viveste, Arábias, Brasil, o que é que falta o André pegar numa equipa em Portugal? Portanto, avançares para um projeto sénior. Falta alguém ter coragem. Só falta isso, mais nada. Porque eu sou um treinador como os outros. Como eu te disse, eu não tenho... É lógico, hoje faz 3 semanas que eu cheguei. É o terceiro domingo em casa. Muitos de vocês também gostavam de estar no campo, não é? Há bocado o Ricardo falou do João Pedro, também é um excelente treinador, tem o trabalho feito. Ele podia estar aqui horas a falar, porque eu já o acompanho há muito tempo e tenho um imenso respeito ainda dos Facebooks antigos, como se costuma dizer. Mas acho que acima de tudo é alguém ter coragem a apostar em mim. Portanto, quando a minha equipa técnica está pronta, está montada, há várias pessoas que sabem e que nós vamos falando. Mas a vida é feita de opções. Eu hoje podia estar no Torriense e não estou por opção, porque eu entendi que tinha que ir aos Emirados, entendi que tinha que resolver aquela situação e eu podia ser treinador do sub. André, desculpa interromper, diz-me uma coisa, mas estás preparado para trabalhar em qualquer uma divisão mesmo distrital ou tens um objetivo mínimo? Eu posso dizer, tenho falado com já falei com algumas pessoas e, por exemplo, eles só querem a primeira distrital ou o CNS, eles não querem vir à segunda distrital e à terceira. Tu queres percorrer esse caminho ou não, por exemplo, ou não te identificas, com todo o respeito, pela terceira distrital, né? Por exemplo, tu não te identificas a pegar num clube para a terceira distrital, por exemplo? Não, é assim, a questão é, eu vivendo na Morteira, eu não vou treinar o CAC da Pontinha, né? Por exemplo, é difícil, não é? A não ser que eu trabalhe em Lisboa, é difícil eu... Não estou a pôr em causa... Olha que o Nuno Pinção está a ver o programa. Eu sei, mas quando o nome dele foi falado, o meu também foi falado, as pessoas também falaram comigo. Isto é a vida, é o futebol, é a bola, isto faz parte, não é? Claro. Eu não vou estar aqui a mentir, é lógico que quando o Ricardo saiu do Bocal, também houve pessoas que falaram comigo, se calhar uma delas foi o João Matos Reis, não sei, ou outras pessoas que eu acho que queres. A vida e o futebol, todos nós queremos o mesmo, todos nós queremos estar no campo, queremos treinar. Eu não posso dizer que tenho uma divisão que eu quero treinar aquela divisão. Lógico que eu gostava de treinar o Lourdenense, o Caldas, o Torriense, o Benfica. Assim, eu quero treinar e quem me der a oportunidade eu vou tentar mostrar o meu valor, é nesse sentido. Agora, se eu acho que já estou preparado para um nível bom, eu sinto que sim. Agora tenho que provar. Era como eu estava a dizer, o Filipe Moreira é que me deu a oportunidade e o Virgílio de treinar o Torriense Sub-19 e eu desperdicei, entre aspas, porque eu tinha que ir aos Emirados e indo aos Emirados, com a pandemia fui obrigado a ficar lá durante 15 dias, a fazer a quarentena lá, a fazer testes, etc. E isso fez com que o Torriense optasse por outra pessoa e eu só tenho que dizer obrigado e até um dia, isso faz parte, a vida é mesmo assim. Tal como não te vou mentir agora, o Tiago Mota saiu do Vila Franquense do Sub-19 e foi auxiliar o Tony Pereira e eu tentei entrar no Vila Franquense novamente, onde fui feliz e onde também já tive. Portanto, eu ando sempre à procura de oportunidades, seja em contexto for, porque eu sinto-me bem no campo, sinto-me bem a provar que eu preciso disso, preciso provar a mim mesmo todos os dias que quero evoluir. E foi nesse sentido que eu fui para o Brasil e é nesse sentido que eu vou abraçando as oportunidades que vão surgindo. Mas idealizas mesmo na distrital uma equipa técnica numerosa em que incluas um team manager ou um diretor desportivo, como lhe queiram chamar, que venha contigo ou, por exemplo, ou que já esteja no clube, por exemplo. São fatores que tu metes em cima da mesa sempre, em levar as tuas pessoas contigo? Sim, acho que é importante. Eu trabalhei com o António Silva e com o João Matos Reis no Linda a Velha, por vários fatores. A época não correu como nós queríamos, mas a organização é a base de tudo.
tu não começas a fazer a casa pelo telhado, e penso que isso é fundamental. Vês o trabalho que a equipa que o Povoense tem, o trabalho que está a ser feito no Povoense, por exemplo, e noutras equipas, o Belenenses. E penso que isso é fundamental. Tens que ter a tua equipa, logicamente não consegues levar as pessoas todas contigo, mas tens que ter uma ideia e tens que ter umas ideias que te ajudem nesse sentido. André, aproveitando a pergunta do Marco, antes de passar ao João Matos Reis, tu achas, pronto, eu aqui na Ericeira também sinto um pouco isso, mas que geograficamente prejudica o facto de viveres na Morteira, ou seja, para assumires um clube mais de Lisboa, digamos assim, e eu falo ao contrário, por exemplo, aqui na Ericeira, um jogador para vir de Lisboa para a Ericeira, por norma, exige mais financeiramente do que um jogador que seja de Lisboa. Tu sentes que esse facto de viveres distante do centro, digamos assim, também pode de alguma maneira influenciar negativamente a tua vinda para um clube mais central, digamos assim? Eu não sinto, eu disse isso por dizer. Sim, mas é uma realidade. É lógico, é lógico que um clube da terceira distrital não paga o mesmo um clube do Campeonato de Portugal. É nesse sentido que eu estava a dizer, mas também se me convidar um clube de Lisboa, tu podes sempre vender uma casa, isso não é por aí que a gente se vai. Não, isto tranquilo, estás à vontade, é só. Vendes esta e eu compro-te outra. Exatamente, por aí estás à vontade. João Matos Reis, tem a bola do seu lado. É assim, como se vê, o André é bastante racional, muita razão, e também pelo que ele diz, e todos sabemos, muita ação, porque isto realmente o futebol é muito dinâmico e ele é extremamente dinâmico. Mas o André, acima de tudo, é muito sentimento e muito coração. E eu buscava aqui um pouco, porque o André tem 40 anos, por onde jogou e por onde já treinou, já não parece ter 40, mas parece ter 60, mas tem 40, ainda só tem 40, ainda bem. E eu perguntava-lhe duas situações, o que foi viver há 10 anos atrás, aquele célebre jogo da Taça de Portugal, ele já era jogador do 1º de dezembro, com o Aleixo, com o Cunha, com o Roni, com o Janu, e estar no meio campo em que estava o Viana, o Salino e o Hélder Barbosa. Portanto, o que é que foi estar no meio daqueles tubarões, porque agora cada vez mais é mais fácil um jogador, jogar, a gente vê, por exemplo, com todo o respeito pelo Moreirense, vê-se o Moreirense, eu conheço 2 jogadores do Moreirense, quer dizer, pronto, ontem vi o Boa Vista e conheço 3 jogadores do Boa Vista, portanto, e estão a jogar miúdos de 20 anos, não é? Pronto, do Equador e não sei o quê. Mas naquela altura era difícil jogar contra um Viana, um Salino, um Hélder Barbosa. Portanto, eu pergunto-te a ti, como é que viveste jogando 90 minutos, que eu sei que jogaste o jogo todo, no meio desses tubarões, pronto, ou tubarõezinhos, né? E uma outra situação que também tem muito sentimento e coração, que foi no Dubai, estares ao lado daquele monstro, Maradona. Um dos grandes monstros do futebol, que é o Maradona. Portanto, como é que foi sentir o pulso do Maradona, como se costuma-se dizer? Em relação ao Braga, é o que estávamos a falar há bocado, da equipa. Foi fantástico, né? Portanto, nós tínhamos um grupo fantástico que foi ficando época após época no 1º de dezembro, com o Mister Bastos Lopes e com a direção, com aquelas pessoas com quem até hoje ainda me dou muito bem, e é um clube que eu admiro imenso. E nós tivemos 2 temporadas, salvo erro, sem perder em casa. Nós só perdemos para o Braga 2 anos seguidos, um ano para o Domingos e um ano para o Leonardo Jardim. Com o Domingos até ele, penso que na véspera esteve a treinar lá e depois disse, nós só ganhámos 2-1 porque nós treinámos com chuva e hoje não choveu e o sintético estava diferente. Mas no fundo não foi isso, né? Nós tínhamos uma equipa muito boa, daí que não se notou tanto o Viana, o Salino, não, estava lá o Lima, o Hélder Barbosa, o próprio Nuno Gomes também houve um ano que estava lá, equipas fantásticas. Mossoró, sim, o Alain, ainda nesse jogo acabei a defesa esquerda. O Kim era o guarda-redes, o Kim. O Artur Moraes era um dos guarda-redes num ano e o outro se calhar o Kim talvez, mas normalmente no sintético acredito que não fosse o Kim. Contra vocês foi o Kim, foi. João, foi bom, foi uma experiência muito boa. Entrei com a minha filha, com a minha primeira filha, com a Leonor,
em campo, é fantástico. Parece que estás na Liga dos Campeões, ali com 3.000 pessoas, é muito interessante. A adrenalina é diferente, é mesmo diferente. É daqueles jogos que marcam uma carreira, André. Foi, e felizmente tive a oportunidade de jogar 2 anos seguidos, o que foi fantástico. 2 anos seguidos com o Braga e 2 anos seguidos na terceira eliminatória. Uma perdemos 3-1 e a outra perdemos 2-1. Foi bom, foi muito bom. É diferente porque tu nesses jogos, se tu erras, esse erro dá golo do adversário. É aqueles jogos que tu estás a controlar e ao mínimo erro eles vão fazer golo. E no fundo é isso. E o futebol é um bocado isso, é no detalhe. O detalhe, aquela linha, o Vítor Oliveira falava nisso, que o futebol é uma linha tão pequena que a gente nem vê entre a vida e a morte e o ganhar e o perder. Penso que é isso também. Claro. E o Diego Armando Maradona? Eu já falei aqui dele e já falei... Parece eu que estou farto de estar em entrevistas, é a maneira que eu estou a dizer, mas uma pessoa muito simples, muito humilde. As pessoas dizem que ele deixava lá o ordenado todo para as pessoas, que ajudava toda a gente. É uma pessoa fantástica. Gostei, tive a oportunidade de conviver com ele por 3 vezes, um jogo de treino e mais 2 jogos do campeonato. Ele subiu de divisão nesse ano. É uma pessoa fantástica. Vivia no Dubai, ia de helicóptero todos os dias para Fujeira, que é na montanha, pronto, é cerca de 2 horas do Dubai. Mas é uma pessoa humilde, tranquila, já estava a caminhar para ficar assim mais marreco, mas foi fantástico, foi bom apertar-lhe a mão essas 3 vezes, vou guardar para a vida. E é mais um exemplo que isto passa tudo tão depressa. Hoje estamos aqui a falar mas pronto, vamos em frente, como diz um amigo meu. Muito bem, André. Olha, eu agora, antes de passar ao Bruno, vou-te colocar a questão, por exemplo, já tiveste Lordinense, já tiveste o Riense, tu és o homem das Caldas da Rainha. São efetivamente, eu arrisco-me a dizer, estes 3 clubes, são aqueles 3 clubes do teu coração, ou não? Principalmente o Caldas. Só que o Vala já lá está antes. Eu recordo-me de ser pequenino, ir ao Estádio da Mata ver o Caldas, e o Vala já lá estava enquanto jogador, não é? Sim. É engraçado. O Caldas, eu nasci nas Caldas, porque eu sou da Lourinhã, natural da Lourinhã, os meus pais da Lourinhã. Aproveitar para mandar também aqui um abraço ao meu pai, que ele deve estar a ver, que ele disse como é que se mexe aqui no Facebook, para tentar ver. E o meu bichinho do futebol nasce com o meu avô e com o meu pai. Muitas pessoas que cá não sabem, mas o meu pai foi uma das primeiras pessoas que deu, entre aspas, a oportunidade ao Rui Vitória, na Associação de Futebol Lisboa. O Rui Vitória era treinador de Vila Franquense, em Sub-12, e o meu pai e o senhor Rui Agostinho, do Torriense, eram selecionadores da Associação de Futebol Lisboa, quando havia 4 séries na altura, o antigo... Aquele torneio que havia sempre ali de Sub-12 em Ponte Frielas. Sim. E o Rui Vitória trabalhou com o meu pai. Nessa altura foi quando ele começou. Ainda jogava e começou. E é uma pessoa que eu guardo também, até hoje, sempre me responde e sempre mantém uma amizade muito, muito interessante. Mas agora com isto tudo fugiu uma pergunta, Hugo, desculpa. Não, perguntava-te se efetivamente estes 3 clubes são os clubes que tens no coração. Nas Caldas eu nasci e, passado muitos anos, joguei no Caldas durante 3 temporadas, 2 temporadas e meia. Portanto, é um clube que eu guardo com muito carinho, e aqui, quem é que não quer jogar no Caldas? Basta ver o exemplo do Paulo Inácio, por exemplo, que fez tantos anos do Torriense, fez a sua formação do Torriense e hoje em dia certamente vai acabar a sua carreira no Caldas aos 37, 38 anos, ou os anos que ele conseguiu jogar também. Foi um clube muito bom, um clube que marcou bastante, trabalhei com excelentes pessoas, deixei muitas amizades, é um clube que eu admiro muito. O Lourinhanense foi o clube que me formou, porque com 11 anos entrei no Lourinhanense e aos 21 saí do Lourinhanense para o Câmara de Lobos, não foi para o Ribeira Brava como tu disseste, isso no 0-0 está mal, mas não importa, foi mesmo para o Câmara de Lobos. Regressei depois ao Lourinhanense, tive muitas alegrias, tive muitas tristezas também, porque a vida é mesmo assim. E ontem, esse coração ontem estava dividido? Eu vi um bocado o jogo, estava dividido, assim, são os 2 meus amigos, como eu digo, o Zé Vala tenho imenso respeito, joguei com ele durante 3 temporadas, uma pessoa fantástica, e está a provar como treinador aquilo que ele é, porque eu acho que um primeiro princípio é nós sermos boas pessoas e daí podemos ser bons treinadores, esse é o primeiro princípio, sermos boas pessoas. O Zé Vala tem a capacidade de reunir os jogadores com ele, portanto, isso,
E se tu queres saber se um treinador é bom, tens que perguntar aos jogadores, não é aos treinadores. Principalmente aos que não jogam. Também. Esses quer dizer, esses nem sempre vão dizer bem, mas quando esses dizem bem, não há dúvida. Sim, eu sempre ouvi dizer isso. E ontem assisti ao jogo, mas não torcia logicamente nem pelo Lourinhã, nem pelo Caldas. Se o Lourinhense vencesse é melhor, porque também quero que o Lourinhense não deixe a divisão, como é lógico. Mas pronto, é sempre bom ver os clubes. E o Torriense é um clube também que eu hoje ontem também assisti ao jogo. E eu gosto muito do Mister. O Filipe Moreira sabe o que eu gosto dele, sabe a estima que eu tenho por ele. Eu sei também as vezes que ele me já deu a mão e as glórias que já tivemos juntos, portanto, são 2 clubes. E o meu pai também jogou no Torriense também, portanto... Mas tenho mais clubes, é lógico que há mais clubes. Claro, por onde passaste. Não tens só um clube, não é? Não, eu cada vez tenho mais. Eu não sei o que é que se passa com isto, cada vez vou arranjando mais. Bruno, tens a bola do outro lado. André, pronto, vivemos numa realidade estranha, não é? com esta pandemia. Ainda nem sabemos bem se vamos conseguir terminar os campeonatos, sejam eles de uma volta ou 2 voltas. E a minha pergunta é, se te aparecesse agora, por exemplo, algum clube, agora neste recomeço, e mesmo havendo recomeço, nunca há uma garantia que termine, se houvesse um convite para uma equipa, tu aceitarias logo ou pensarias talvez em esperar que esta época realmente termine, até porque é uma época atípica, e aceitares um projeto onde começasses de início, onde conseguisses fazer uma pré-época. E aproveito para juntar a esta pergunta: como é que tu idealizas a tua própria pré-época? Okay? Como é que tu planeias? E eu sei que tu vais-me responder que vai depender sempre do contexto onde tu estás inserido, como é óbvio, mas falando de nós, por exemplo, numa primeira distrital, qual era numa segunda, numa primeira distrital, o que é que tu idealizavas para a tua pré-época? Em relação à primeira pergunta, se eu aceitava, é lógico que aceitava. Eu quero treinar, tenho neste momento um convite para voltar para o Brasil, tenho 2, um como adjunto o Mota e outro para assumir uma equipa, porque a gente fala muito em pandemia aqui em Portugal e de facto a pandemia é importante, senão também o vosso programa e tantos outros programas não tinham crescido assim tanto, as pessoas de cá tinham menos tempo para estarem aqui, né? Entre aspas, né? Claro. Mas o Brasil vive as coisas de forma diferente, por exemplo. Nós íamos ao supermercado com o telemóvel escondido, sem arnés, etc. Mas a pandemia era vista de maneira diferente. Não era a pandemia que estava a parar o futebol. Sabes? Por exemplo, agora eles foram um bocado malucos nesse aspecto. Os sub-11, sub-12 já começaram e nós estamos atrasados. Houve coisas que podiam ter sido feitas que não foram. Mas isso são outros 500, não é? E se surgir o convite, vou analisar e é lógico que quero treinar. Quero treinar, quero estar no campo, quero continuar a crescer, quero errar, porque temos que errar, se não for dessa maneira, a gente não vai evoluir. Certamente foi com esse propósito que saíste do Pedro Pinheiro para estares no Catijalense, né? E a mim dói-me a alma ver tanta gente parada, sejas tu, seja o Ricardo, seja o próprio Marco também, porque é complicado. Em relação à pré-temporada, é sempre mais fácil começar uma época de início, tu podes escolher os teus jogadores, isso nem sempre acontece. Agora, quando falávamos de ter uma equipa técnica grande, penso que é importante para delegares as funções, para teres no fundo as pessoas certas contigo que te ajudem no caminho. Mas a pré-temporada para mim, no fundo, é conceitos, é dar ideias, é conceitos. Eu ponho mesmo o lado físico de parte, porque eu fui para os Emirados para ser preparador físico, entre aspas, né? E eu avisei logo as pessoas, olha, se é para ser preparador físico, eu vou-me embora na primeira semana, porque eu não me identifico, eu não sei o que é preparação física. Eu não gosto. Para mim, o Mainho, ou o Ronda, ou como vocês queiram chamar, tem que estar lá todos os dias presente, desde o primeiro dia até o último. Se calhar de maneiras diferentes todos os dias. E a pré-época para mim é isso também. Obviamente temos de ganhar condição física, mas tu trabalhas para o primeiro jogo e depois a seguir trabalhas para o segundo. Tu não trabalhas para a época inteira. Portanto, tu tens que dar a tua ideia, tens que
podes começar pelo processo defensivo, pelo processo defensivo, mas no fundo tens que pôr as tuas ideias em função dos jogadores que tu tens, ires crescendo como equipa, acima de tudo fazer um bom grupo. Fala, Bruno. Desculpa. Mas a nível físico, nós sabemos que depois de uma paragem de 2 meses, os jogadores vêm com os níveis físicos bastante baixos. Sim. E a minha pergunta era como é que tu repunhas esses níveis, sendo tu também, ao fim e ao cabo, um preparador físico, pelo menos formaste nisso, não é? Apesar de não te dizeres que não te revês nisso, na realidade tu vais ter que começar a atingir os níveis físicos bons para depois tu começares a dar as tuas ideias. Primeiro os teus jogadores têm que estar fisicamente bem. Eu acho que é o contrário. Eu acho que primeiro eles têm que perceber a tua ideia de jogo, nos vários momentos do jogo. E depois, então, a parte física vai evoluindo, porque tu andas de bicicleta ou tu aprendes a andar caindo. Portanto, tu não podes chegar ali, como alguns de primeira semana, ok, é adaptação. Adaptação ao quê? Ao jogo. O que é que tu vais fazer? Vais jogar. Se calhar começas de 11 contra 11, na segunda semana já começas 7 contra 7, 4 contra 4. Portanto, para mim, o treino é isso, e para mim tu vais fazendo as coisas por camadas, como falávamos da casa, entendes? Porque já não se usa o que nós fazíamos antigamente, que era correr durante 2 semanas, portanto, e é nesse sentido que eu te quero dizer. Eu acho que a pré-temporada serve para tu dares as tuas ideias. Eu estava a recuperar do ligamento cruzado, trabalhei no Sacavenense com o Nuno Carvalho, e o Nuno Carvalho começava logo pelo processo defensivo. Há outros treinadores que começam pelo processo ofensivo. Mas no primeiro dia já estava a dar as ideias que queria, entendes? E eu acho que é isso que eu defendo também. Esquecer o físico, porque está tudo interligado. E tu tens de ter a sensibilidade para perceber, chega, parou. Esta semana não dá mais. E na outra mais um bocado, e mais um bocado. E é assim que as coisas vão crescendo e evoluindo. Entendes? Para mim uma pré-temporada são 5, 6 semanas. É lógico, se os jogadores tiveram 2, 3 meses parados, se calhar não chega. Mas não chega quê? Para o primeiro jogo ou não chega para a temporada? É isso que tu tens que avaliar e tens que ir medindo. Percebes? Agora, a nível de campeonato distrital, por exemplo, parou, agora vamos treinar 15 dias e competir. Chega, é suficiente. Há jogadores que vão estar bem, há outros que vão estar menos bem, há outros que vão sentir mais à frente, outros mais atrás, mas interessa é a interpretação que eles tiram do jogo e é aquilo que eles sabem da ideia que tu queres para o jogo. Agora, se eles conseguem fazer durante 90 minutos, não vão conseguir, mas fazem de 60, e aí depois é a tua capacidade de gerir os jogadores que tu tens. Até hoje em dia, felizmente, há 5 posições e o futebol está a evoluir dessa maneira. Aí é que vamos ver quem é que fez os trabalhos de casa nesta paragem. Ninguém fez, é lógico, né? Muito bem. Mas Bruno, não sei se cheguei lá, se queres mais alguma coisa específica. Eu, por acaso, aquilo que eu fiz foi pesar os meus jogadores. E acho que ainda vou ter uns almoços à borla, mas isso é só quando abrir os restaurantes. Ui, e até voltares a treinar vais ver o peso. Continuar a subir. Muito bem, Ricardo. Força. André, eu vou fazer 2 perguntitas. Acho que tu já tocaste lá mais ou menos no assunto, mas numa resposta um pouco rápida. Tu ainda és um jovem também. Até este momento, o que é que tu consideras ter sido a tua melhor, o apogeu máximo que o Ex Libris tiveste como treinador? E a segunda pergunta. Tu há bocado, o Bruno tocou nisso, o Cabasso também tocou, e tu respondeste e foste muito claro que estás à espera que te dê uma oportunidade. E eu agora digo-te, se aparecer mais que uma oportunidade, o que é que tu pretendes mesmo? Ficar em Portugal? Vais analisar? Ir para o estrangeiro? O que é que tu pretendes mesmo? Ou gostavas que te acontecesse? Eu acho que é o momento de estar em Portugal. Senão eu teria ficado no Brasil. É o momento de estar em Portugal, de estar perto da minha família, apoiar a minha esposa, até porque não é justo. Ela está em casa e eu estou fora a trabalhar. Não trago o dinheiro que trazia, se calhar, quando estava nos Emirados. Quando estava nos Emirados, sempre que tive com a minha esposa, tirando esta época do Al Nassr, sempre tive outra qualidade de vida, a tranquilidade. O Abel acho que falou nisso agora há pouco tempo, quando tu chegas a casa e vais dormir e só tu é que sabes quando metes a cabeça na almofada. Eu ouvi. Portanto, e eu também sentia isso. Para dar um exemplo, lá no Tigres, eu tive 2 ou 3 noites em que eu não tinha luz. Eu não tinha luz, não tinha internet. Então, quer dizer, e as pessoas que estão aqui, como é que é? Compreendo. Percebes? Eu quero ficar em Portugal. Agora, logicamente, se surgir uma coisa boa, eu sempre disse, eu quero ser treinador principal, mas se houver a possibilidade de eu fazer parte de uma equipa técnica top, que alcance grandes coisas, quem é que não quer?
E penso que seres um bom treinador tens de ter um bom segundo, um bom adjunto, tens de ter pessoas competentes contigo. O Klopp está sempre a falar nisso a toda a hora e fala sempre na equipa técnica dele. Penso que se tu me permites, André, se tu me permites interromper-te, isso tu agora leva-me a lembrar de uma situação que eu na altura, quando tirei o segundo nível, tirei com um dos treinadores do momento, foi com o Pepa. E o Pepe ainda hoje diz, e eu sei que ele, quando pode, ouve-nos também, que ele já me disse, e qualquer dia a ver se a gente o traz aqui. Ele tem que pedir autorização à direção, acho que a direção também não... É um bocado complicado. Até ao final do campeonato não vem certamente, digo-te já. É difícil. Ele já me disse que a direção aperta um bocadinho nesse sentido. Mas o Pepe dizia isso muitas vezes, das melhores pessoas que eu conheço a nível de... Ele dizia muitas vezes, cada um tem as suas valências, e nós nunca podemos perder a humildade, e tu disseste agora muito bem. Acho que cada um tem as suas valências no sentido de eu sou melhor numa coisa, tu és melhor noutra, o Bruno é noutra, o Cabasso é noutra, e isso é que é o sucesso de uma equipa técnica. E é muito bem aquilo que tu estás a dizer, na minha ótica, permite que eu te diga isso, acho que estás a analisar isto de uma forma muito, muito humilde, muito simples, e acho que é a grande verdade, é isso mesmo que tu estás a referir, e ele ainda hoje diz isso, muitas vezes. Okay. André, e a primeira questão do Ricardo, qual foi de todas estas passagens aquela que para ti foi o número 1 enquanto treinador? Não foi bem essa a pergunta, foi mais o treinador. Sim, enquanto treinador, exatamente. O treinador. Qual o treinador com quem eu trabalhei, é isso? Não. A primeira pergunta... Não, estás-te a referir à minha pergunta, correto? Sim. Exatamente. Porque eu te disse de uma forma muito clara qual foi o melhor momento que tu tiveste como treinador até os dias de hoje. Exatamente. Qual foi o melhor projeto? Aqui o Bruno está-me a atrapalhar, depois aqui um bocado já vou Mal. Agora, em termos de pandemia, só me lembro da subida de divisão no Vila Franquense. Curiosamente, não tenho essa célebre fotografia em que estão todos pendurados na baliza e eu estava ao pé da Praça de Touros com a minha mulher e com a minha filha. E o Filipe Moreira a ligar-me e todo a ligar, manda para a conferência de imprensa, é para irmos todos. E eu assim, espera aí, mas eu estou aqui ao pé da minha esposa, eu não sabia que era irmos para a conferência de imprensa. Pronto, e assim, a subida o Vila Franquense foi único. Aquilo no Cevadeiro é uma coisa incrível. Aquilo é uma grande massa não tem explicação. Foram 10 jogos, mais os jogos da semifinal, da final. É lógico que nós apanhámos um Vila Franquense num contexto muito bom, uma equipa muito bem treinada, o Vasco Matos, que nós tirámos o segundo nível juntos, joguei com o Vasco Matos também na Lourinhã, mando-lhe daqui um abraço, sei que ele está a fazer um grande trabalho com o Filipe Martins também no Casa Pia. E nós apanhámos o Vila Franquense bem preparado, mas com muitos problemas financeiros e diretivos e etc. E a liderança do Filipe Moreira, juntamente com a equipa técnica, o Sérgio Marquês, eu, N treinadores, N pessoas, o Carlos Fialho que ainda lá está, penso que as pessoas é que fazem os sítios e os locais. E nós, no Vila Franquense, subimos divisão com 3 meses de ordenados em atraso. Nós fomos à final com o Casa Pia, na véspera do jogo, os jogadores não queriam jogar, na final no Jamor, e eu só queria estar no Jamor, os jogadores não queriam jogar porque não tinham recebido, né? Mas nós já tínhamos subido divisão, portanto, para mim foi incrível, aquela subida de divisão foi uma coisa incrível. O Filipe contou isso em Sacavém, não coloque, que eu, por alto. André, tu agora com essa história de estares ao pé da Praça de Touros com a tua mulher, fizeste lembrar o meu convidado da semana passada, o Tony Pereira, o Mr. Tony Pereira, que dizia, estavam eles a festejar e ligaram-me e já estava eu a atravessar a ponte 25 de Abril lá para a margem sul, que também não era dada a festa. Muito bem, Marco, força. André, olhando para a distrital aqui de Lisboa e para mais alguma distrital que tu te identifiques, qual o treinador em Lisboa, 1, 2, 3, com que mais tu identificas pela forma de trabalhar, ou de estar, ou trabalho feito, com quem é que tu te identificas mais? A nível distrital, no Belenenses, sinto que o Belenenses tem feito bom trabalho, mas não conheço. Toda a gente fala do trabalho que está a ser feito. É Nuno, não é? Nuno, é o Nuno Oliveira, sim. Nuno Oliveira, é isso, peço desculpa. Não. Já não estou como o João Matos Reis diz, que eu sabia tudo. Já sabia, agora já não sei tanto. Há coisas que... Mas, olha, trabalhei com o Zé Fernandes e para mim é top. O Zé Fernandes, o Zé Tó, como antigamente nos blogs ele tinha, o Zé é uma coisa impressionante e um dia a hora dele vai chegar no Campeonato de Portugal, ele merece.
Ou no campeonato, ou numa maratona, também pode chegar. Né? O Zé Fernandes, o Mr. Zé Fernandes vai a todas. É isso. Epá, eu acho que há bons treinadores, há muitos bons treinadores, é o que eu sinto. Há muitos bons treinadores. O João Pedro, gosto do João Pedro, fez bons trabalhos, tem feito bons trabalhos. E, no fundo, não vou estar aqui a falar em muitos nomes, entendes? Porque não faz sentido para mim. E o futebol é uma coisa tão rápida, isto passa tão depressa. O Guido, voltando a falar no Guido, o Guido fez um trabalho fantástico naquele ano. No último jogo não subiu divisão aqui com o Sintra, futebol. E deixou de ser bom treinador? Não deixou. Se calhar já tem outros contextos, outros investidores, outros jogadores, tanta coisa. Portanto, o futebol é uma coisa fantástica nesse aspecto. E penso que o Distrital está recheado de bons treinadores. Há muitos que estão por aí. O Luís Freire é um exemplo. E outros seguirão certamente. Eu já vi equipas do Ruben, que está na cotada, muito bem. O Chico Matias também. Portanto, há muitos bons treinadores. Felizmente, há bons treinadores. O Ricardo está a fazer um excelente trabalho no Povoense e outros também, porque isto é... Infelizmente, o Distrital tem cada vez revelado mais treinadores e eu fico muito, muito contente por isso também. E há uma fornada de treinadores à espera. E, no fundo, é isso. No fundo, é isso que todos procuramos também, não é? É difícil estar-me a dizer um nome, percebes, Marco? É difícil estar-me a dizer assim um nome. Não, eu não queria estaria a ser injusto. Identificados. Mas identifico, mas eu não sei. Identifico-me o quê? Porque eles vencem? Ou porque eles fazem... O que tu vês é os trabalhos que fazem, não é? O Mourinho uma vez disse, vamos ver se o André Vilas Boas é de facto esse treinador que ele quer ser. Porque também tem a ver com aquilo que tu vais fazendo e a consistência e os anos, não é? O João Pedro tem provas dadas, o Luís Freire teve provas dadas e outros tantos, entendes? Portanto, e o futebol é isto, tu tens de estar diariamente a provar. Não quero estar... E diz-nos lá aqui em direto, a Morteira é um objetivo, é um sonho ou não? Tu que vives aí? É lógico que sim, mas eu sou... E no outro dia dei uma entrevista para a Gazeta das Caldas e falei no Zé Vala. E nós temos que respeitar quem está, não é? Tu se calhar queres tomar conta aí do programa do Hugo, mas ele não te deixa, não é? Não, porque o Hugo paga melhor eu tenho deste. Agora deixa cá disto tudo, André. Agora... Não, atenção que, André, até para depois não começar aqui a ver especulações, respeito muito o Guido, do qual também sou amigo e lhe mando um abraço. Eu faço esta pergunta porque tu és daí também e a boa relação que tens com o Guido e com o Pedro. Mas se calhar, lá está, é muito mais fácil tu dessa zona de vida terá um dia à Morteira do que lá está, do que vis para Lisboa, para um clube muito mais longe em que as condições financeiras se calhar são muito poucas. Neste contexto. Não é questão, é lógico. Respondendo rapidamente, gostava de treinar a Morteira e ia treinar a Morteira um dia, se as pessoas assim entenderem. Pronto. A Morteira estou sempre disponível para ajudar, estive aqui na Morteira num contexto em que quando eu estava sempre que estou sem nada ou estou por aqui, estou lá no campo, estou a ajudar, seja no que for, porque a minha esposa também o faz, também não pertence à direção, mas é como se pertencesse, e a Morteira é um clube que me diz muito, tal como o Hugo falou há bocado, tal como o Lourdenense, eu gostava de treinar o Lourdenense, também é um clube que eu gostava de treinar, entre outros, isso é... Vamos ver o que é que surgirá. André, antes de passar ao João e aproveitando a pergunta do Marco, e se calhar o Marco também vai gostar desta pergunta, tu achas que o círculo de treinadores está muito fechado, seja ele no Campeonato de Portugal, seja ele no Distrital, porque sai um, entra o outro, mas o outro tinha saído há 15 dias do outro lado, ainda hoje há uma saída do Mr. Jorge Prazeres do Sacavenense, já se fala que quem vai para lá seja o Mr. Tuque, que saiu há pouco tempo do Loures, ou seja, é difícil entrar neste meio, ou não, André? Seja distrital, seja mesmo o Campeonato de Portugal, ou mesmo em profissional. Sim, acho que é para mim a pergunta, não é, Hugo? Sim, para ti, André. Sim, eu no outro dia falava com o Guilherme Ramos, que é adjunto do Baltazar, e estava lá no Nottingham Forest, e dizia-me, será que é importante termos empresário no Campeonato de Portugal ou no Distrital? E ele dizia, não, porque se calhar é preferível não termos, porque conseguimos falar com mais pessoas, com pessoas que liguem. No fundo é difícil, é lógico, porque o Francisco Barão é um bom treinador, saiu do Oriental, fez um mau trabalho. Até agora penso que não lhe surgiu nada, né? Também será um nome para o Sacavenense.
entre tantos outros. O Tuque também é bom treinador. Portanto, pois, eu recebo aqui informação que eu já tinha, não quis avançar com ela, mas já tinha essa informação, que oficialmente será o Tuque o treinador do Sacavonense. Okay. É porque isto, André, eu vou diretamente à pergunta do Hugo, que eu sou mais direto. Não achas que isto é sempre os mesmos e não se dá a hipótese à malta mais nova, digamos? Tu vês um Bruno, ele está aqui, ele sabe a minha relação com ele. O Bruno passou todos os patamares da formação e agora chegou aos séniores ao catch-up. Mas, por exemplo, tu vês pessoas que nunca treinaram a formação e têm o padrinho e têm um amigo que lá que injetam dinheiro e vão treinar logo os séniores à grande. Tu não achas que isto é um bocadinho sempre os mesmos e não se dá hipótese à malta mais nova? Não quer dizer, atenção, que o João Silva, com o Chico Matias, mesmo o Vitorino, que faz parte do Natal, que não tenham a sua história e que estejam ultrapassados, atenção, não, nada disso. Eu acho é que são sempre os mesmos. Sai de um lado, na semana a seguir entra logo no outro lado, tem o amigo a ligar, porque tem o Manelo, o Joaquim, o António. Tu não achas que esse ciclo tem que acabar? Isso é algo que é natural e é difícil, porque o futebol há muitos fatores. Assim, haverá sempre espaço para o Tony Pereira, Mourinho dos pobres, como as pessoas dizem. Haverá sempre espaço para o Filipe Moreira, que é o Jorge Jesus do Campeonato de Portugal. Mas essas pessoas, esses treinadores que hoje estão no Campeonato de Portugal também já fizeram bons trabalhos na segunda Liga. E as pessoas não sabem disso, não é? E na segunda Liga eles se calhar já não têm tanto mercado. Portanto, isto são ciclos. E o Tuque tem história no Sacavonense, tem lógico ao Sacavonense escolher o Tuque, entendes? É nesse sentido que eu falo. Portanto... Mas tu vives essa dificuldade agora, por exemplo? Sim, porque se calhar eu não tenho provas dadas e as pessoas ainda têm dúvidas, é nesse sentido, não é? Então, mas quando é que tu vais dar provas se não há uma oportunidade? Não, eu tenho que começar por algum lado. Tenho que começar... Onde é que começou o Luís Freire? Não é? No Irixeirense. Pronto. O Ivo Café não está a fazer um bom trabalho também. E o Bruno Lopes também não está à espera dele. E o Ricardo, e tu também. Se pudesses também não pegavas no Catijalense ou no outro clube. Isso não adianta a gente... Eu sou muito pragmático nestas coisas. Não adianta estar a chorar, não vale a pena. Porque gosto imenso do Nelson Picareta. Este ano convidou-me para ser treinador da equipa B. E eu rejeitei porque achei que não era um projeto para mim na terceira distrital. Mas depois, passado uns meses, o Mr. Rui saiu e se calhar era eu hoje o treinador do Malveira. Portanto, a vida é mesmo assim, não adianta estar a chorar. E está lá o Mr. Luís Braz, que eu adoro. Eu escrevo coisas do Braz a toda a hora, coisas que ainda era do tempo que eu era jogador dele no Encarnacense. Portanto, a vida é mesmo assim. Eu acho que não tem lógica estar a dizer que é sempre os mesmos. Não é sempre os mesmos. Eu acho que é. Eu acho que não. Eu acho que é. Mas respeito a tua opinião, que estás mais por dentro. Não, eu acho que é. Por exemplo, eu olho para o Ricardo, já tem provas dadas e é despedido com vitórias, por exemplo. E a oportunidade dele, se calhar, já devia ter chegado. E quando chegou, mesmo o bom trabalho dele não chegou por outros fatores. Eu acho que é um bocadinho isso. Mas pronto. Olha, lá na frente, faz agora um tempo sabático e lá na frente vai ter um projeto melhor e vai crescer mais depressa, porque às vezes nós estamos num sítio, sentimos que estamos a crescer, mas é erradamente. Portanto, a vida encarrega-se de colocar as pessoas nos sítios delas. Não te preocupes com isso, Marco. Isso é verdade. É o que eu acho. Pode demorar muitos anos. Lógico. Lógico. Já não tens tempo. Mas eu concordo um bocadinho com aquilo que o Marco diz e também não discordo com aquilo que tu dizes. Há um círculo vicioso no nosso futebol e não é só no distrital, falamos também no nosso futebol profissional. Aconteceu no Gil Vicente e no Moreirense, aconteceu. Exatamente, acaba por ter sempre os mesmos a ocuparem esses lugares, até porque são aqueles que, nas alturas em questões que as equipas estão, dão-lhes mais provas para conseguir assegurar alguns projetos. O que realmente foi estranho, ou é estranho, é quando te aparece a oportunidade, e o Marco falou disso, eu vou só referir porque foi algo que também a mim
me custou um bocadinho a aceitar. Não é que eu tinha que aceitar nada, a aceitar a forma, porque podia ser eu, e eu também nesta luta, e isso às vezes faz um bocado de confusão. Aquilo que fizeram ao Ricardo, independentemente de vir da parte da direção, da parte de coordenadores, seja da parte que for, foi algo infeliz. E depois tu dizes, realmente Deus mete tudo no lugar, tudo a seu tempo. É verdade, o Cal nunca mais ganhou, mas o Ricardo continua sem clube. Esse é um facto. Esse é um facto. O Cal não ganhou, ou seja, foi para pior, mas o Ricardo continua sem clube. E aquilo que se passou no Cal, se calhar, até acabou por o prejudicar um pouco até a carreira dele, porque nós sabemos aquilo que se passou no Cal, ou sabemos por alto, não é? Mas há muita gente que vai olhar para o currículo do Ricardo e vai ver, espera aí, então, mas o Cal, 4 jogos, e a seguir não vai para lado nenhum, então, mas ganhou e despediram, então, mas isto não faz muito sentido. Há um certo receio em agarrar um treinador como o Ricardo. Isto eu estou a dar a minha ideia, eu enquanto dirigente. Eu, por exemplo, vou olhar para um currículo e vejo, sim senhor, esteve a treinar 3 anos aquela equipa, os 3 anos esteve sempre quase a subir, os jogadores estiveram com ele, pá, acabou porque foi um fim de ciclo, o projeto acabou, ok. Aí nós aceitamos. Agora tu vais a um currículo de um treinador e vês e olhas, espera aí, 4 jogos, estão 4 jogos a ganhar, fazer bons resultados e de repente mandaram-no embora. Isso acaba por o prejudicar, porque as pessoas vão pensar, epá, calma, que afinal se calhar ele ganhava, mas se calhar ele é mau diabo, ele é isto, os jogadores... Pá, e eu, até que conheço o Ricardo, sei que isso não é verdade, acaba por ser um bocadinho prejudicial para a própria carreira dele, e é isso que eu acho em relação... Acho que o futebol distrital tem que começar a ser no departamento diretivo tem que começar a ser mais profissional como nós treinadores no distrital, acho que somos. Nós cada vez mais estamos muito próximos de ser profissionais no amadorismo e eu acho que os dirigentes também deveriam ser igual. Epá, infelizmente há certos clubes que eu como vou ser um eterno defensor do futebol distrital, ao meu que me custa mesmo é ver treinadores no distrital que já com provas dadas, e falo o Mr. José Fernandes, Mr. João Pedro, Mr. Francisco Matias e muitos outros, estou-me a lembrar destes 3, mas haverá muitos mais certamente, e depois há uma oportunidade num Campeonato de Portugal e é natural que surja assim uma esperança e depois não aparece. E essa parte é que me custa. Eu acho que há efetivamente treinadores no distrital que já mereciam uma oportunidade e lá está. E eu dou sempre como exemplo o Luís Freire, trabalhei com o Luís Freire no Iricenense, e o Luís Freire está onde está, efetivamente, porque primeiro, antes de tudo, teve a oportunidade. E depois o resto é dele. Trabalho, muita qualidade no trabalho que coloca e felizmente está onde está. Mas se a oportunidade não surgisse, se calhar estaria também connosco ainda no futebol distrital. E essa parte é que me custa, acho que se devia de olhar mais para as equipas técnicas do futebol distrital, porque efetivamente há muita qualidade e trabalham muito bem. André. E às vezes com poucos recursos. Quase sempre, não é? Eu, por exemplo, já o disse aqui várias vezes, eu sei que o Luís Freire, e eu assistia como moro aqui, o Luís Freire na Ericeira tinha dias de sair às 2 da manhã do Henrique Tomás Frades. E entrava lá às 6 da manhã, depois de uma tarde a dar aulas, ou de uma manhã a dar aulas. E lá está. Entrava às 6 da tarde. Não, entrava no campo às 6 da tarde e saía de lá às 2 da manhã se fosse necessário. Tu disseste 6 da manhã. Não, então enganei-me. Ele dava aulas durante a manhã ou tarde e depois entrava no Henrique Mais Frades às 6 da tarde e saía de lá às 2 da manhã. E lá está, teve a oportunidade e, graças a Deus, aproveitou da melhor maneira e não vai certamente ficar por aqui. Mas é um bom exemplo do que pode, efetivamente, sair do nosso futebol distrital. André, vou-te deixar então com o João Matos Reis para a última questão, caminhamos para a meia-noite. Tem o João a bola dele, do lado dele para mandar aí o pontapé final. É assim, ainda na questão que estavam a falar sobre o círculo, portanto, para mim, mais que um círculo é uma roda dentada que existe. Mas há um problema que nós temos a nível do pessoal, nós em Portugal, desde do futebol profissional até ao futebol amador, distrital, passando pelo semi-profissional, e sejam SADs, SEDUCs, clubes com 10 diretores, 20 diretores,
8 diretores, 6 diretores. A grande conclusão que se chega é que quem decide é uma pessoa só, em cada clube. E essa pessoa, das duas, uma, ou já está há muitos anos e conhece algumas pessoas e tem algumas referências, ou então hoje cada vez mais entram os empresários que conseguem trazer pessoas desconhecidas por vários interesses e mais algum, pessoas, alguns deles jovens, e eu não tenho nada, para mim os treinadores pode ter 20 anos como pode ter 80 anos, tem que dar provas, não é? No bom sentido, mas de qualquer das maneiras há muito esta dualidade de critérios, que é a pessoa que decide, ou decide pela cabeça dele e aposta normalmente em nomes que já conhece, não é? Por isso é que se calhar se repete os mesmos e tem dificuldade em arriscar em gente nova, não é? Se bem que também cada vez mais aparecem as tentativas de verem os novos Brunos Lage, os novos Luís Freires e tudo isso. Há também cada vez mais essa tendência, né? Mas depois os empresários medem-se no meio disto tudo e aparecem pessoas completamente desconhecidas no meio desportivo, e entram logo diretamente no Campeonato de Portugal, pessoas que a gente nem sabe, tenta-se ver se foram jogadores, não foram, pronto, são completamente desconhecidos, mas isso é uma questão que também não é o tema, mas isto tudo se passa porque cada vez mais os clubes são presidencialistas, chamem-lhe aquilo que quiserem, com SEDUCs, ou SADs, ou CCSADs, e há uma pessoa que decide, está decidido e pronto, e os sócios não são ouvidos, evidentemente, né? Portanto, isto para decidir quem é o treinador, não há Assembleia Geral para escolher o treinador, então mal fosse, né? Cada sócio tinha um treinador. Pronto, mas a questão, o tema hoje não são realmente se os treinadores são os mesmos, mas que existe uma roda dentada com muitos crivos, existe. Torturam-se uns e há uns que sobrevivem no meio daquilo tudo, mesmo com maus resultados, e basta ver no futebol profissional, não é? Quer dizer, ainda hoje em Moreira de Cónegos, embora não vamos falar nisso, mas isto na Distrital, o Jorge Jesus já se tinha ido embora, não é? Mas pronto, ali há cláusulas. João, eu aí defendo que efetivamente tem que haver uma hierarquia e haverá sempre uma pessoa que tem que decidir, e decidir nem sempre é fácil também. Não vamos só, porque tomar uma decisão nem sempre é fácil, e para isso existe um presidente da direção eleito pelos sócios e é ele que lhe cabe tomar a decisão, um ponto. Agora, se é bem, umas vezes sai bem, outra vez sai mal, vai ser sempre assim, não é? Sim, exato. No fundo, às vezes uma má decisão é melhor do que uma decisão, não é? Exatamente. Por exemplo, temos o caso do Sporting, o Varandas era crucificado se o Ruben Amorim não tivesse o êxito que tem tido, porque sabemos a história... Ei, João, não fales no Varandas aqui no programa. Pronto. Mas o que é que acontece? Pronto. Então o que é que acontece? Pronto, e eu ao André, pronto, gostava de mandar um abraço ao pai dele também, que também criou a escola do Papagovas, das escolinhas, não é? Também sei que ele está a ouvir e sei que há uma relação muito grande com o André, com o pai, e o pai com o André, não é? E perguntava ao André duas coisas, que era, começou-se pelo fim e eu agora voltaria à gênese, não é? Pronto. Uma delas era, e sei que ele tem um sentimento muito grande pelo tio Luís Chapateiro, que era o avô dele, e ele tem algumas frases do avô que são muito marcantes, se ele tem algumas que se recorde e que nos diga uma ou duas, porque realmente são muito giras aquelas estiradas do tio Luís Chapateiro, que eu tive o prazer de conhecer como sendo o sócio número 1 da Lourinhã, num célebre jogo que eu estou a ver na bancada central e o Luís Braz entra dentro de campo para impedir um contra-ataque do Linda à Velha, né? Eu tive que fugir de lá, mas o André lembra-se disso também, e estava ao lado do tio Luís Chapateiro, que era na altura o sócio número 1 do Lourinhã. Pronto, ele sabe uma ou duas, ele sabe que sei que sim, se nos diz aqui uma ou duas frases do tio Luís Chapateiro relativamente ao futebol. E uma outra é que como é que o André Anastácio começa este bichinho do futebol, como é que isto começa, se era a acompanhar o pai, se foi com os cromos de futebol, se foi a ver
os ídolos dele já na televisão, porque ele já é dos tempos modernos, né? O que é que o levou a gostar de futebol e a não gostar, por exemplo, de atletismo ou de ciclismo, não é? Quer dizer, pronto, realmente nunca lhe perguntei e aproveito para lhe perguntar agora em direto e mandar um grande abraço também para a família e para eles todos e também para, já que não vou intervir mais, também para todos aqueles que nos ouviram esta noite. Muito bem, João. André? Em relação ao meu avô, tinha muitas histórias, era uma pessoa que também estava aqui a falar com a gente horas e horas infinitas a contar histórias, né? Ele no futebol, há 2 ou 3 coisas que eu digo, que ele dizia sempre, que é daí já se cruza, onde eu estou eu digo, às vezes junto ao banco, daí já se cruza, ele está sempre a dizer isso, entra melhor de longe do que perto, ele também dizia sempre isso, muito. Era muita essas coisas, ele tinha coisas muito simples, ele dizia mesmo, a vida é bela, nós é que damos cabo dela, né? Ele dizia muito isso. E basicamente é isso, o meu avô, foi com ele que começou o bichinho do futebol, foi a ajudar ele lá com os sapatos, etc. Logicamente o meu pai também já era treinador no Lourdes e noutros clubes aqui também na zona. E o meu bichinho do futebol nasce aí também. Eu andei no karaté primeiro. O meu pai achava que eu tinha que ter um bocado de disciplina. Até aos meus 10, 11 anos andei no karaté, ainda fui cinturão, sei lá, cinturão qualquer, já não... só olhando para ele. Mas acho que ainda fui até ao cinturão, sei lá, já não me recordo. Mas... Então, cheguei aos meus 11 anos e o meu pai disse-me, ou ficas no karaté ou vais para o futebol. As duas coisas não têm. Então, optei por ir para o futebol. Lá entrei eu, no estádio de Lourdes, a dar os meus primeiros toques na bola e fiquei com aquela disciplina inicial do karaté, que é importante, e depois segui o futebol e a minha carreira também. André, entraste com uma cunha na Lornha. Não entrei. Não entrei, aliás, assim que entrei no túnel deram-me logo a bola, assim os mais velhos, o Serginho, o Terroso, outros deram-me logo a bola assim, miúdo, mostra lá o que é que tu consegues dar. Se chegares com a bola daqui até ao final do túnel, podes ficar com a gente. E lá fui eu, pronto. E passei lá grande parte da minha vida. No nosso tempo não íamos lá com cunha, não é por causa do pai, da mãe, isto é... Hoje, no meu tempo eles davam as botas, hoje em dia a gente tem que pagar tudo. Se queremos que os nossos filhos joguem à bola. Tu ainda treinavas com as famosas Sportex? Sim. Então, é como eu. Foi como eu. E aquelas Adidas Eusébio com os pitões todos, que tinham alguns 50 pitões. Exatamente. Mas essas Adidas já era numa outra fase. Agora, para começar, eram umas Sportex que estavam muito bem. Sportex. Compradas no Veloso, em Sacavém. Exatamente. A bela da Sportex que eu pintava de branco. Verdade. Eu ainda treinei várias vezes com esse equipamento de Veloso de Sacavém. Muito bem. André, pergunte e aos 4 convidados se tem mais alguma questão rápida para colocar. Já ultrapassámos a meia-noite. Estamos na hora de terminar. André, quero-te agradecer mais uma vez. Eu só tenho uma coisinha para perguntar aqui ao André. Demoraste, eu já ia lançado. Espera aí, mete lá aí a pausa. Força. André, aí rapidamente, diz-me só, tu tens estado dentro e fora, mais fora, né? Dá-nos só um feedback teu, de como é que tu olhas para as 3 divisões aqui em Lisboa, porque é a nossa associação, né? Como é que tu vês aqui a nossa distrital aqui de Lisboa? A pandemia não veio ajudar, mas penso que está a crescer muito a qualidade, em termos dos treinadores, em termos dos jogadores. Penso que está a crescer muito. É triste olhar e perceber que em 2 épocas, se calhar, nenhuma se jogou ainda, não é? E os clubes tiveram que gastar as inscrições, como é lógico. Mas eu tenho fé que as coisas continuem e que retomem, porque acho que faz sentido. Não é porque há pressão do A, B, O, C ou D. Acho que tem que se jogar. Acho que se tiver que se acabar em setembro, acaba-se e depois recomeça-se outra. Acho que é assim que tem que ser. Há outros países a fazer isso e Portugal não pode fugir. Eu vejo muita qualidade. Mas eras a favor de acabar o campeonato em 2 voltas ou em uma? É assim, se perguntares ao Dário do Santo António, ele quer jogar as 2 voltas. Ele está-nos a ver. Eu acredito que sim. Ainda agora fez aqui o comentário, Dário. O Dário é 5 estrelas. É amigo para a vida também. Divorciámos no mesmo ano.
Não foi? Ou seja, Já vão juntos. Há coincidências. Já vão juntos. É, mas depois casámos de novo também, graças a Deus. No mesmo ano também, não? Não sei, não sei. Mas eu vejo muita qualidade e acho que o futebol distrital vai continuar a crescer. A Associação de Futebol Lisboa também está recheada de uma excelente direção, agora com pessoas novas também. Eu penso que tem tudo para crescer. É só isso que eu espero, que continue a crescer, que as pessoas se respeitem, haja esse fair play e essa disciplina, porque este programa é a prova disso. E a troca de opiniões e a partilha penso que favorece muito. Muito bem, André. Como eu tinha a dizer há pouco, agradeço-te mais uma vez a tua presença aqui no Futebol Online. Obviamente, eu sei que tu és um assíduo também dos programas e espero que consigas rapidamente encontrar aquilo que procuras a nível de futebol, que é, acima de tudo, sentir-te feliz a fazer aquilo que tu gostas, e o que tu gostas já todos percebemos que é estar dentro das 4 linhas, a treinar os jogadores e a ter futebol ao fim de semana. André, um grande abraço, até uma próxima oportunidade, foi um gosto enorme ter-te hoje aqui. Um abraço grande para vocês todos, com muito carinho, para todos vocês, continuem também a crescer o vosso programa, saúde, cuidem-se e muito obrigado pela oportunidade, tá? Muito obrigado, André. Um abraço. André, fizeste-nos chegar ao Brasil ou não? Hã? Fizeste já o futebol online ao Brasil ou não? É lógico, o Mr. João Mota deve estar a ver e vários jogadores meus perguntaram também e eu partilhei o link. É o Marco a ver se arranja bilhete. Claro, quando fores para lá diz, mete-me passagens. Se for bilhete é só dida, que a tua mulher já não te deixa voltar. Muito bem. Ricardo, Bruno, Marco e João Matos Reis, muito obrigado pela vossa presença mais uma vez esta noite. E eu recordo a todos que o Futebol Online vai regressar amanhã, mais tarde, amanhã a partir das 10h30 da noite, irei estar à conversa juntamente com o Pedro Brás, com o Mr. Vítor Manuel, treinador conhecido por todos no futebol profissional português, com passagens entre vários clubes, mas destaco dois, a sua Académica de Coimbra e o Sporting Braga, mas por exemplo também com passagem para o Alverca. Será o meu convidado amanhã à noite, a partir das 10h30 da noite, juntamente com o Pedro Brás. Na terça-feira terei um homem que estará certamente satisfeito, o Mr. Pedro Bolsas, treinador adjunto do Mr. João Ferreira no Boa Vista, e estará certamente satisfeito com o resultado alcançado no sábado no Estádio do Dragão. Será o meu convidado na terça-feira, juntamente comigo estará o Carlos Gonçalves, para entrevistarmos o Mr. Pedro Bolsas. Quarta e quinta não haverá programas porque há Champions e Liga Europa, Champions na quarta, Liga Europa na quinta, e na sexta voltaremos a partir das 9h30 da noite. Estarei com o Bruno Lopes a entrevistar o Mr. António Oliveira, conhecido por todos no futebol profissional como o Mr. Tony, ex-treinador do Sport Lisboa Benfica, onde foi campeão nacional, e um treinador com muita história também no futebol português. Será, por isso, uma semana dedicada mais a treinadores, mas treinadores que passaram pelo nosso futebol profissional, e depois, na semana que vem, voltaremos novamente ao nosso ritmo, alternando aqui profissional com distrital, porque aqui, acima de tudo, o objetivo é que é a partilha de ideias, sejam elas de profissionais, sejam elas de treinadores do futebol distrital. Um grande abraço, despeço-me, desejando a todos um resto, eu nem me atrevo a dizer um resto de boa noite, porque isto já é quase manhã, mas pronto, desejando a todos uma boa noite, e voltarei amanhã, a partir das 10h30 da noite. Um grande abraço a todos, foi um gosto enorme partilhar esta noite aqui com vocês. Boa noite a todos. Abraço, André. Boa noite, um abraço para todos, um abraço grande. André, Força, André. igualmente, um abraço grande. Força. Bom.